Welcome to the podcast Raw God. Estamos começando mais um. E é cheio de surpresa. Cada semana Deus tem nos surpreendido, nos abençoado nesse lugar. Desde quando a gente começou esse podcast, nós dedicamos isso como um altar ao Senhor. E a cada dia mais, a cada semana nós temos... Deus traz uma pessoa... Traz alguém aqui para compartilhar do amor de Deus, compartilhar a vida, que isso é mais importante mesmo, é a gente compartilhar vida, a gente tá, sabe, dando testemunho daquilo que Deus fez. E hoje, sabe, hoje tá muito especial, hoje eu tô, sabe, meu coração, toda semana meu coração tá vibrando, tá feliz. Por quê? Porque hoje nós temos uma pessoa muito especial aqui, e o seu nome é Vitor Santeiro! É um prazer estar aqui. Cara, eu tô muito feliz, cara, muito feliz. Eu também, muito feliz, de verdade. Quando a sua irmã falou assim, olha, convida meu irmão, eu fui pra já. Então ela te obrigou a convidar eu, então? Não. Mas eu falei pra ela assim, cara, eu vou chamar ele mesmo, sabe? Porque eu creio, sabe, que Deus tem, sabe, colocado no nosso coração pessoas específicas, né? Aquilo que a gente estava conversando ontem, Deus, ele não une pessoas, ele une um propósito. Amém. Sabe? E esse podcast, isso tudo aqui é um propósito de Deus, sabe? E você tá aqui, você testemunhar do amor de Deus, da sua vida, compartilhar a sua vida com as pessoas que estão nos assistindo, isso, sabe, tem um valor tremendo para nós. Amém. Tem um valor tremendo para nós. E a gente quer saber um pouquinho de você, de onde que você vem. Conta um pouco da sua história para nós, do Brasil, com a região. O que Deus fez na sua vida, Vitor? É um prazer, primeiramente é um prazer estar aqui, né? A gente estava bem empolgado quando a Angélica comentou comigo, que você me mandou mensagem, assim, foi muito tremendo. E eu já comecei a ter várias ideias, assim. E para quem não me conhece, igual falou, eu sou o Vitor, né? Eu vim do estado de Minas Gerais, uma cidade chamada Poços de Caldas. Lá bem no sul de Minas ali, dá quase 1 hora mais ou menos ali do estado de São Paulo, bem colado mesmo. E nós moramos ali muito tempo, né, em Minas, depois tivemos um tempo morando em Sorocaba, como a gente estava conversando. Morei ali mais ou menos uns 4 anos em Sorocaba. E assim, nesse período nós temos, como eu estava conversando com você, são basicamente 4 etapas que a gente teve, né? Que é quando Deus me tirou de Minas, da onde eu nasci. Depois, quando a gente foi para Sorocaba, ficamos um tempo ali. E quando Deus nos tirou do Brasil para nos trazer para os Estados Unidos. Então, assim, Deus fez muitas coisas boas na minha vida e tem feito. Então, assim, é um prazer estar aqui e poder estar compartilhando um pouco sobre isso com as pessoas. Mas que legal. E assim, eu lembro que você compartilhou comigo alguma coisa a respeito de quanto tempo você viveu em Poços de Caldas, né? É. E depois para Sorocaba. Como que foi assim a sua vida ali? Então, assim, eu cresci, como eu te falei, quando eu era pequeno, minha mãe, ela ficou doente, né? Ela teve uma apendicite e supurou. E nesse período eu tinha mais ou menos 1 ano de idade. Então, assim, naquele período, eu fui morar com a minha avó, com a minha tia e com o meu tio. Então, assim, eu fiquei um tempo ali com eles. E por mais que quando a minha mãe saiu do hospital, eu fiquei muito tempo, já tinha acostumado, né? Era criança ali, já tinha pegado aquele sentimento. Mas a minha mãe sempre morando ali perto da gente. E como eu tava falando pra você, foi muito bom pra mim crescer com meus avós, com a minha tia, porque eu cresci com uma tia que era assembleiana, um tio meu que eu amo demais, que é o pastor Claudinho, da igreja do Nazareno. E assim, me ensinou muita coisa, foi muito bom pra mim. E nesse período desde que eu nasci até os 12 anos, eu fiquei ali em Minas. O meu primeiro ministério foi infantil, né? Comecei no ministério infantil. Meu tio sempre teve o coração voltado para o louvor. Então ali eu aprendi muitas coisas, aprendi a tocar instrumentos, começamos na bateria. Uhum. E assim, quando eu era menor, assim, a gente nunca sonha, né, em viver o ministério de Deus. Eu lembro que quando eu era pequeno, até estava conversando com um dos meninos, os jovens aqui, Deus usava muitas pessoas para falar para mim assim, ó, eu vou te usar e vou levar você para as nações. E assim, eu até então falava, tá bom. Eu aqui no sul de Minas, aqui nem pensava em sair de lá. Você nem sabia o que era nações, né? Nem sabia tipo assim, que era Deus, nações. Pra onde, né? Nação pra mim era, sei lá, de comer. Tô brincando. Mas assim, foi muito bom. E aí, desse tempo, Deus foi moldando o meu coração ali. E até tava conversando com você, a gente tava falando antes.
eu creio que Deus fez exatamente como tinha que ser. Eu ser criado por personalidade diferente fez com que o meu coração que eu tenho hoje fosse dessa maneira, sabe? Eu tenho muitos princípios que eu aprendi com eles. Que legal, com a sua família ali em Poços de Caldas, né? Isso. E aí eu peguei um pouquinho de cada, um pouquinho da Assembleia, um pouquinho da Batista. Né? Eu lembro que você falou que você ia de manhã, você ia na Assembleia, e à noite você ia na Batista. Escola dominical era na Assembleia e à noite era na Batista. Então eu fiquei Pentecoship, que é o worship com pentecostal. Uau, isso é fantástico, mano. É fantástico. E aí você cresceu com seus tios, né? Naquela região e assim, a sua mãe, ela mudou para Sorocaba? Sim. Aí quando eu tinha mais ou menos entre 10 e 11 anos, a minha mãe, como eu sempre falei para você, ela morava muito perto da gente. Então eu tinha esse costume de estar ali com ela. E eu sempre fui muito família, né? Eu sempre assim. Aí um dia ela chegou para mim e falou assim: ó, tô indo embora para Sorocaba, o estado de São Paulo, dava 1 hora ali de São Paulo e umas 3, 4 horas de Poços, onde a gente morava. E ela falou, tô indo embora pra lá, porque eu já tinha um tio meu que morava lá, né? A minha mãe, ela tem 10 irmãos, então assim, o meu tio morava lá, e ela falou assim, ó, eu tô indo pra lá, vamos comigo. Eu falei, não consigo, porque eu era muito apegado, né? Ali já tinha minha vida, igual eu falei, meu tio, ele tinha uma igreja, né? Ele pastoreava aquela igreja, então assim, eu cresci com os meus primos, a gente tinha a banda nossa ali de crianças, então assim, era muito legal. E aí eu não queria ir embora. Aí minha mãe foi embora durante 1 ano, só que eu fiz um propósito com Deus. Eu falei, Deus, eu só vou morar com a minha mãe o dia que ela aceitar, né, o Senhor como seu único suficiente Salvador. Porque até então minha mãe não era cristã, né? Uau. E assim, aí nesse período Deus começou a tratar com a minha mãe, e ela até conta, né, que quando ela começou a se converter, Deus começou a limpar a vida dela. Teve um dia que ela estava andando e ela começou a chorar. E ela falou, Deus, eu queria muito que o Senhor trouxesse meu filho para cá. E Deus falou para ela no coração dela assim, calma que eu vou trazer ele no momento certo. Uau. E aí quando ela se converteu, eu já tinha meus 12 anos, eu peguei e dei uma louca em mim. Eu falei assim, eu vou embora, vou morar com a minha mãe. Aí eu lembro que na época minha avó, tipo assim, falou, não, você quer ir, tudo bem, mas você não vai conseguir ficar longe da tua tia. Porque eu cresci com a minha tia, né, a gente era muito junto, muito próximo, a Verônica, a gente era, assim, muito próximo mesmo. E aí quando eu fui embora, eu lembro que no primeiro mês, eu e a Angélica, a gente tava de férias. E aí eu, tipo assim, eu querendo ir embora, mas segurando, sabe? Pra não dar o braço a torcer. Mas aí depois eu acostumei. Só que nesse período, quando eu mudei pro estado de São Paulo, foi um período bom e ruim pra mim. Porque eu comecei a conhecer o mundo, sabe? Sim. Como eu falei, eu tinha vindo de uma igreja, assim, onde meu tio fazia tudo, onde o pecado pra mim, maior pecado seria, sei lá, um selinho numa menina ou chegar perto, assim, naquela época, assim. E, tipo assim, eu tinha muito isso. Aí eu fui pra uma igreja, eu lembro quando eu cheguei em Sorocaba, minha mãe falou assim, a gente tem a nossa igreja, você precisa ir lá. Lá tem vários jovens, lá você vai gostar, você vai amar. Eu, assim, com o coração fechado. Eu falei, quer saber, eu vou. Aí eu fui no acampamento. No primeiro dia, conhecendo a galera, foi no acampamento. Quando eu cheguei lá, era uma margem de 30 jovens, assim, era muito pra mim, porque eram tudo jovens, assim, que eu falo, assim, mais novos, era pré-adolescente, entre 12 a 15 anos. Eu lembro quando eu cheguei lá, assim, eu falei, nossa, é todo mundo cristão, como eu era, né, lá. E aí eu lembro que a gente, foi um tempo bom, né, a gente teve um tempo bom ali, mas ali eu conheci jovens que estavam ali, mas que gostavam muito do mundo. Uau, porque Sorocaba era uma cidade bem maior, né? Era maior, mais movimentada, onde o povo tinha a cabeça mais pra frente, vamos dizer assim. Aí eu lembro que até um dia eu fui dormir na casa de um amigo meu lá, que eu fiz amizade com ele. E a gente tava assim, todo mundo assim, tinha vários meninos assim. Ele, coloca um funk aí que você gosta. E eu só conheço Fernandinho. Uau. Fernandinho é velho, gente. E eu assim, eu falei, nossa, eu não conheço ninguém. E ele, cara, como assim você não conhece, né? E falando assim, nossa, você já se envolveu com alguma menina? E tipo assim, naquele momento, aquela pressão, aquilo ali, eu falava sim, né? Porque você queria, não, acabou de chegar, não queria... Exato. Blending, né? Queria se misturar com o pessoal, né? Só que aí isso foi um tempo... Eu tava na igreja, eu nunca deixei de ir na igreja, mas ali foi um momento onde eu comecei a conhecer as amizades mais erradas, né? E foi um tempo onde eu comecei... Eu tinha um sonho, né? Eu tinha um sonho, assim, desde pequeno, que era ser jogador de futebol. Uau. Então, assim, eu comecei a treinar. Então, quando eu fui pra Sorocaba, meu maior propósito era virar jogador. E eu comecei a buscar isso.
Comecei a buscar muito isso. Só que nesse período de estar na igreja, de conhecer pessoas de má influência, o que aconteceu? Eu acabei me envolvendo com pessoas erradas. Uau. Porque no meio do futebol ali, naquele meio de amizades, eu conheci o álcool, assim, né? E aí eu comecei a querer estar mais fora do que dentro. E é o que eu vejo muito hoje no jovem. A gente estava até conversando, você me perguntou ali, falou assim, Vitor, o que você vê na juventude hoje? Eu vejo, não generalizando, obviamente, Sim, claro, né? Mas é uma maneira de você olhar para o que... Porque você, né, hoje você é líder dos jovens e você está mais próximo deles. Sim. E essa é a razão de você estar, sabe, compartilhando vida aqui, o seu coração hoje, é para que, eu creio, os jovens vão estar assistindo isso. Sim, Sabe? sim. E como que você vê o seu coração, sabe? Você está próximo deles, como que você vê a juventude, né? Então, isso que é muito interessante, né? E é muito legal porque quando a gente estava conversando lá, não tinha vindo essa história que eu falei pra você. Isso já começa já lá atrás. Porque eu comecei a perceber que os jovens estavam ali dentro por estar, mas o coração não estava ali dentro. Uau. Então, assim, era muito forte isso. Eu lembro que a gente tinha um culto ali na sexta-feira, onde eram muito jovens, era assim, muito gostoso, você tinha um tempo ali maravilhoso, só que acabava o culto, eles já iam pra uma balada que chamava Crazy. Então, assim, pra você ter uma ideia do nível, né, daquilo. E, assim, eu comecei, aquilo ali, a princípio, me machucava, porque a Bíblia fala, né, que quando você ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, ele nunca vai se desviar. Então, assim, aquilo ali eu tinha um princípio que foi implantado no meu coração. Sim, e com seus tios, a sua Exato. vivência na igreja. E aquilo ali me machucava demais. Então, o que eu vejo hoje em dia? Eu vejo que ainda tem muitos jovens que estão na igreja, mas que o coração não está ali. Não está em Deus, né? Não é na igreja como um building, né? Não é na igreja Sim, como uma claro. instituição. Yeah. Mas, assim, o coração não está em Deus. Porque uma vez que o seu coração está ali, já era. Só que por conta de hoje poder tudo, de ter essa, eu posso estar com um pé aqui, um pé ali, Deus vai me perdoar, o importante é só o amor, né, acima de todas as coisas. As pessoas hoje não se dão um verdadeiro valor ao pecado, né? Aquilo que o pecado pode trazer, as consequências. É igual a... Eu tava conversando uma vez, um menino perguntou pra mim, falou, Vitor, existe pegadinha e pecadão? Eu falei, não, existe pecado, existe consequências diferentes daquilo que você vai viver, né, obviamente. Então, hoje em dia, os jovens acham que eles podem viver uma vida sexualmente ativa, assim, e acham que, não, depois eu chego numa certa idade, eu peço perdão pra Deus e tá tranquilo. Só que não sabe as consequências que isso vai trazer pra vida deles, né? Verdade. A maldição que isso vai trazer. Talvez, assim, um casamento que você poderia viver, são inconsequências que você vai colocando. E tudo por quê? Porque o seu coração não tá ali. Você tá ali, né? Yeah. Mas tipo assim, a gente tava até conversando isso no GC. O Bruno até levou pra nós lá. Que a gente somos corpo, alma e espírito. E o que eu vejo talvez o corpo tá lá, mas a alma não tá, que é a nossa mente. A mente tá, a alma tá em outro lugar. E o espírito tá sufocado dentro da alma. E o espírito do não corpo, sai, né? você não consegue conectar ele, por quê? Porque ele tá preso ali. Então, assim, infelizmente, é isso que tem acontecido. E aí, isso que eu comecei a ver quando eu tava ali naquele momento. E a gente estando ali, eu cheguei lá, eu vi todos esses jovens, né, um lugar lotado, um lugar maravilhoso, estando ali, mas que todos, sem exceção, naquele momento, não estavam com o coração ali. E aí eu comecei automaticamente a não deixar meu coração ali também. Porque uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, e eu comecei a aprender isso porque Deus começou a tratar isso no meu coração, a gente tem que vigiar as pessoas que estão ao nosso redor. A gente tem que amar todos, mas nem todo mundo tem que estar no nosso ciclo ali. Sim, Ainda mais em certos momentos da nossa vida. verdade. Tem uma história que eu gosto muito da Bíblia, que é a história de José, né? Até o vídeo que eu te mostrei sobre quando Deus falou comigo, se comparava muito a minha história, a história de José. José tinha os seus irmãos de sangue, mas naquele momento os irmãos dele Não compartilhavam, não Não compactuavam da Exato. mesma visão, né? Só que tem um ponto sobre a história de José. Os irmãos dele voltam a viver com ele lá na frente. Yeah. Então tem pessoas na sua vida, não é que Deus tirou elas da sua vida, mas é que elas não podem viver aquela fase. Depois elas podem voltar. Yeah, Elas podem voltar e você pode ser uma chave para abençoar elas. Yeah. Então, assim, é isso que flui no meu coração bastante, sabe? Então, naquele momento ali, eu via pessoas que não tinham o coração voltado para aquelas coisas, e sim voltado para as coisas do mundo. E eu comecei a me envolver, assim, naquele momento.
Por não ter sabedoria, por não ter um discipulado naquele momento. Você também era muito jovem, né? Quantos anos você tinha? 14? Não, eu tinha 13, 12 anos, Então, assim... Então, assim, você era uma criança, né? Basicamente. E aí você se envolveu com isso e... Muito novo. No Brasil tudo muito mais precoce, né? Do que aqui. Os jovens começam a ter acesso a muito mais coisas. A gente estava até falando. Eu lembro quando eu cheguei aqui, eu vi a cultura dos Estados Unidos. Um jovem, quando ele começa a se envolver, por exemplo, com uma menina que é mais depois do high school, quando ele vai pro college. No Brasil, não. No Brasil é já na escola, né? Já depois que sai da escola, muitos nem vão pra faculdade. Já estão casados, já estão até com filhos. Uau. Então, assim, é muita diferença. É muita diferença. Você vê. E principalmente na cidade grande, né? Exato. Porque a cidade grande, ela é muito... Eu vejo assim, as famílias muitas vezes elas são desestruturadas, né? Exato. Isso faz tudo parte do não só a culpa de pai e mãe, que também é, né? Mas eu vejo assim, por eles a necessidade de trabalhar, distância longe, passa muito tempo longe da casa, essas coisas todas. E as crianças, elas crescem sem um... É um ciclo, né? Porque é igual eu te falo, se você é um jovem, uma jovem, e você acaba se envolvendo mais cedo com alguém, e você, ali naquele momento, por você ter um filho ou acontece alguma coisa, o que vai acontecer? Você tem que começar a trabalhar. Você tem que tentar sobreviver. Verdade. Aí vira um ciclo vicioso, ciclo, entendeu? Aí ninguém consegue sair. Porque aquela pessoa não aprendeu. E da mesma maneira, ela não consegue ensinar aquilo que ela não passou. Por isso que para você quebrar uma coisa, é só você ir lá no começo. É só você ir lá no começo. Porque tem coisas que são automáticas, as pessoas vão fazendo automaticamente. Tem uma história que uma vez eu ouvi, a menina chegou e ela começou a questionar. Ela chegou e falou assim: mãe, por que você faz o peixe grande na panela pequena? Ela falou: filha, não sei, pergunta pra sua avó, ela que me ensinou. Aí ela pegou e falou assim, chegou na avó e falou: vó, por que a senhora faz o peixe na panela pequena? Ela falou assim: de verdade, eu não sei, pergunta pra sua bisa. Ela chegou e perguntou pra bisa, falou: bisa, por que você faz na panela pequena? Ela falou assim: porque na época a gente não tinha dinheiro. Então eu precisava fazer na panela pequena. Só que o quê? Elas foram vendo aquilo e nunca perguntaram, só que virou um ciclo vicioso. E nunca quebrou, né? Exato, nunca quebrou. Então, assim, é isso que acontece. Então eu vejo que não é nenhuma maldade das pessoas. Claro, é uma parte de estar no meio daquele ambiente. É uma coisa que você desestrutura uma coisa, uma base, e talvez para ela voltar a ser aquilo que ela era, ou um dia talvez nem foi, requer muito posicionamento das pessoas. E infelizmente as pessoas, elas acham que elas não têm tempo para se posicionar. É verdade. Porque, ainda mais hoje, né, que a gente vive num mundo muita tecnologia, a gente acha que a gente não tem tempo, né? A gente acha que a gente não tem tempo, mas uma coisa assim, que Deus tem falado muito no meu coração é a disciplina. Ela é algo assim tremendo, sabe? Para que nós venhamos calcular o nosso tempo, né? Sim. Então, assim, o problema é que nós não somos disciplinados. Exato. Não existe, porque a gente sempre põe a culpa no tempo. Não tenho tempo. Não, mas se a gente parasse para pensar, a gente vê assim, eu não sou disciplinado. Sim. Porque no momento que você disciplina a sua vida, o seu dia, você vê que você tem tempo. Tem tempo. Ainda que seja pequenos, né, curto, que você gostaria que fosse mais, né? Mas mesmo assim você tem aquele tempo. Sim. Né? E o que eu tenho trabalhado com jovens, porque talvez a pessoa até tem tempo, mas o que ela não tem é prioridade. Uau. Entendeu? Às vezes ela não tem prioridade. É igual, por exemplo, você talvez nunca vai cuidar da sua saúde. Mas se você chegar e o médico falar assim, ó, você está com diabetes, se você não se tratar agora, se você não fizer exercício, seu braço cai, entendeu? Vai acontecer uma coisa que a pessoa faz, aquilo lhe se torna prioridade. Prioridade. Então, assim, as pessoas falam, não tenho tempo pra cuidar do meu filho, não tenho tempo pra ensinar isso pra ele, ou pra ler, ou pra cuidar disso, mas amanhã depois você não pode reclamar de perder seu filho pro mundo, ou perder o seu filho pras drogas, porque você não deu prioridade pra aquilo. Então, assim, eu vejo jovens órfãos, talvez não é nem dos pais, né? Porque tem jovens também que têm estrutura dos pais. Eu vejo isso, né? Hoje, a gente estava falando, eu vejo hoje trabalhando com alguns jovens que têm pais maravilhosos, assim, que não tem o que dizer, sabe? Porque nem todo mundo é perfeito. Cara, é verdade. Então, assim, eu acho que vai muito também daquilo que vai sendo ensinado por fora. Então, por isso que a Bíblia fala que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque talvez você protege ali dentro, mas lá fora está sendo ensinado outras coisas. Como a gente estava até falando ali fora. Hoje você entra no seu celular,
coisa que antes você achava que, nossa, assustava, hoje se tornou algo normal. Normal, é verdade. Então, assim, o que acontece? Não é que talvez os pais não estão fazendo papel. Às vezes eles estão forçando, mas não enough. Hoje a gente precisa forçar muito mais. Porque o mundo lá fora tá batendo de frente, tá batendo muito forte. Muito forte. E realmente ele não tá lá fora mais, né? Porque ele tá dentro do nosso celular. Então Exato. ele tá dentro de casa. Dentro de casa. Ele já entrou, já tá fazendo parte da nossa... Teve uma coisa do pastor Cláudio Duarte que eu vi uma vez, que ele falou que ele foi numa igreja e o pastor falou assim... pegou no meio do culto e abriu na Globo, bem no telão, assim. Aquele negócio da Globeleza. A mulher parecia lá dançando assim, Uau. seminua. E aí todo mundo espantado. Aí o pastor levantou e falou assim: vocês estão espantados? Aí o pessoal ninguém queria falar nada, né? Mas dava pra ver na feição das pessoas que elas estavam assustadas. Aí ele falou assim: você deve estar pensando assim, nossa, como que pode isso passar na casa de Deus? Aí ele falou assim: se você pensa isso, por que na sua casa pode passar? Sua casa não é templo de Deus, não? Uau. Não é casa de Deus? Então Deus não habita ali dentro. Então, assim, igual você falou, está dentro do nosso telefone. Então, assim, os jovens têm acesso a muita coisa hoje. Sim. Então, A assim, informação é muito... É uma luta daquilo que é entregado dentro, daquilo que é ensinado fora. Então, o de fora está engolindo. Então, assim, se não tiver uma pressão hoje, se não tiver um bom discipulado, se não tiver pessoas dispostas de verdade, e principalmente pais, focando no tempo ali de orar, de ajoelhar, sabe? Eu até brinco com a minha mãe, eu falo, mãe... Enquanto eu tô lá fora, você que tem que orar por mim, entendeu? Tem vezes que Deus dá sonho pra minha mãe, sabe, de lutas, de coisas que a gente tá passando. E minha mãe começa a orar e jejuar. Porque, assim, é luta espiritual, tanto no interno quanto no externo, né? Sim, é verdade. E eu vejo, assim, por muitas crianças, muitos adolescentes, muitos jovens, né? Eles falam inglês. Eles estão... E os pais, muitas vezes, não falam inglês. Exato. Aí o que acontece? Eles têm muito mais informação, muito mais rápida, e os pais não estão conseguindo saber. Porque não se atualizam, né? Não, porque eles não falam a língua. Exato. Entendeu? Então, assim, tá dentro do celular, tá dentro de casa, ele recebeu as informações muito rápida, né? E os pais, eles não têm o acesso, né? Porque não têm o acesso à tecnologia disso, não têm acesso à língua, né? Então, assim, isso também é uma coisa que... Mas no mundo espiritual não existe o inglês, nem o português, nem o espanhol, né? Exato. Então, como você falou, quando os pais eles ligam os céus, né? Eles estão ligando a algo que é espiritual, algo que... Muito grande. Né, grande. Uma vez eu fui orar para um menino, e eu lembro muito disso, e Deus falou para mim assim, era para ele estar morto. E naquele momento, assim, eu me assustei. Eu até não falei nada com ele, mas depois, quando eu estava conversando com os pais dele, a mãe dele falou para mim... E Deus falou pra mim assim, ó, eu só não matei porque a mãe dele tava orando. Porque existia uma intercessão sobre a vida dele. E quando eu fui conversar com a mãe dele falou, eu sempre orei pra ele, toda noite. Uau. Então, assim, Deus ele teve misericórdia por conta da oração daquela mãe. Uau. Então, assim, existe algo muito forte aí. E as pessoas, elas não entendem o quão forte isso é. E hoje, infelizmente, igual você falou, isso é muito, principalmente para nós que viemos aqui nos Estados Unidos, os pais que não têm comunicação. E uma comunicação, uma má comunicação, ela gera milhões de coisas. Uma má comunicação em tudo, né? Família, relacionamento. A comunicação é algo importante, né? Pro relacionamento. Hoje é muito mais fácil você pegar seu filho e dar um iPad para ele e falar assim, deixa que o iPad te mostre o que é certo e o que é errado. Verdade. E você vai ver desenhos assim que... Vou falar para você... Na minha época, eu lembro que tinha na Assembleia, até lembrei agora, tinha aquelas palestras, aí tinha lá mensagem subliminar. Nossa, parei de assistir Bob Esponja, Simpsons, né? Mas era coisa assim que era oculta, né? Aí igual a gente tava falando, o Vitão acabou de falar pra nós, falou, não, hoje em dia tá exposto aí, tá na cara, só não vê quem não quer. É interessante isso. Mas vamos voltar um pouquinho lá pro futebol. A gente já tá subindo lá no terceiro céu, né? Eu te avisei que eu falo. Não. É ótimo isso. Mas vamos voltar, assim, sobre o sonho seu, tipo, futebol. Qual time que você... Então, foi assim, primeiramente eu sou flamenguista, né? Que terrível isso. Nasci em Minas, morei em São Paulo e torço pro time do Rio. Todo mundo me questiona sobre isso, mas deixa isso para outro dia. Mas assim, quando eu queria ser jogador, eu achava que era muito distante um sonho, né? Mas assim, eu coloquei na minha cabeça. E eu comecei a viver aquilo. Então, assim, chegou uma época quando eu completei meus 14 anos que eu jogava bola de segunda a segunda.
Uau. Eu treinava, jogava bola, tipo, ia pra escola de manhã, saía da escola, ia treinar e treinava à noite, jogava futsal, jogava futebol de campo e fiquei nessa trajetória. Quando chegou mais ou menos os 15 anos, na minha cidade, na cidade de Sorocaba, tem uma cidade do lado que chama Votorantim. Uhum. E essa cidade ela é a sede da Copa do Brasil Sub-15. Então Uau. vem times do Brasil inteiro, assim, é muito importante. E aí a cidade pode fazer uma seleção de meninos ali mais pra revelar, porque não consegue bater de frente com os clubes, entendeu? E eles fizeram, e vinha moleque do Brasil inteiro, menino do Brasil inteiro. E eu fiz esse teste, e eu passei. Uau. Aí quando eu passei, na época eu jogava de goleiro, Mas é assim, quantos times, quantas Era, jovens? não, era assim, né, na Copa do Brasil jogava todos os times, Flamengo, São Paulo, todos os times grandes. Uhum. Nessa peneira, Votorantim fazia a seleção deles, e ali eles chamavam mais ou menos 22 jogadores Ok. e levavam 2 goleiros, mais ou menos. Aí o que que acontece? A Copa acontecia em fevereiro. Eles começavam no ano antes, quando dava agosto, eles começavam já a peneira pra ficar 4, 5 meses treinando todos os dias. Uau. E eu fiz a peneira e passei. E nisso eu já tinha feito umas peneiras no São Paulo, ido lá no São Paulo e reprovei todas as vezes. Porque é muito difícil e tal. Aí as pessoas falavam, futebol é dinheiro, né? Sim. Futebol é dinheiro. Então, tipo, vocês têm que achar um empresário. Até teve uma época que eu consegui um cara, eu tava jogando futsal, e o cara chegou pra mim e falou, eu quero ser seu empresário. Falou, vou te empresariar. Era o dono do supermercado Santo, que era muito grande ali na região. Uhum. Falei, amém e tal, tá. Aí quando eu machuquei, o cara largou mal. Yeah. Aí, então, tipo assim, né, realmente, aí foi começando assim. Aí, voltando pra Copa do Brasil, eles escolhiam, eu passei. Quando eu passei, eles falaram o seguinte, você tem que estar aqui todos os dias, de segunda a sábado, treinando aqui com a Mas gente. você morava em Sorocaba E era em Votorantim. Qual a distância? Como que você Dava, fazia? eu acho que mais ou menos uns 30, 40 minutos, se eu não me Ok. engano. Faz bastante tempo, eu não lembro direito. De carro. De carro. Só que o meu padrasto, né, ele trabalhava, ele era autônomo, ele trabalhava em sala no Calha. Sim. Aí o que ele fazia? Ele saía, pegava eu, corria e deixava eu lá, toda vez. Que legal. Aí ele sempre, nessa assim, eu não tenho o que falar, assim, ele realmente E você passava o dia inteiro jogando futebol? o dia inteiro. Eu chegava na hora do almoço da escola, já me preparava, ia pra lá e ficava lá. Isso foi durante 3 meses. Só que o que acontece? Como eu jogava de goleiro, a gente era em 3 goleiros. E pra quem não sabe, goleiro você tem que ter altura. Eu não tenho Você muita não tem altura, né? Uhum. Só que eu era muito rápido, muito rápido. Então, assim, e o preparador de goleiro, ele tinha uma escola de goleiro, e os 2 outros goleiros eram da escola dele de muito tempo. Então eu falei assim, eu vou rodar, Yeah. vai sobrar pra mim aqui. E os outros, um tinha 1,85, o outro 1,80, isso com 14 anos. Uhum. E eu falei, eu vou rodar aqui, não vai dar pra mim. E a gente tava treinando toda vez. Só que nesse período começou, um dia a gente tava voltando da igreja, e o sonho do meu padrasto era vir pros Estados Unidos. E ele falou pra minha mãe, ele falou pra gente, vamos embora pros Estados Unidos? Eu falei, vamos, né? Uau. Você vai. Que idade você tinha naquela época? Aí tinha 14 anos. 14 anos, uau. Aí eu falei assim, vamos, né? Mas olhei pra Bora lá. Angélica assim, falei, eles estão... Vamos ali. tá bom. Vamos ali de Mineiro, vamos ali. Vamos ali, vamos logo ali. Não, vamos, tá bom. Aí começou. Só que aí o que acontece? Aí eu comecei a treinar, a gente tava lá e tal. Aconteceu nesse mesmo período. Aí eu comecei a treinar, tava lá, só que a minha cabeça ficou meio ruim. Aí minha mãe falou, não, vamos embora. Aí começou. Aí meu padrasto conheceu um rapaz lá em Sorocaba. E ele falou pra nós assim, ó, eu vou te dar minha chácara pra você morar, que era em Araçoiaba. Era tipo assim, Araçoiaba dava já, acho que quase uns 50 minutos de Sorocaba. Uhum. Eu vou dar uma chácara pra vocês morar, vocês moram lá, vocês podem vender tudo pra vocês ir embora. O cara falou assim, eu dou tudo pra vocês podem morar aqui. Aí minha mãe, aí o que aconteceu? Eu tava treinando lá todos os dias, do nada começou a vender as coisas. E mudamos pra Araçoiaba. Aí meu padrasto, aí começou. E agora, como eu fazer pra ir treinar? Uau. Vai ficar muito difícil. Aí eu falei, quer saber? Eu nem sei se eu vou ser titular, vou ser cortado desse negócio. Cheguei e mandei mensagem pro coach lá, falei, tô saindo, tal, muito obrigado pela oportunidade. Fechei. Ele, tem certeza que você quer fazer isso? Eu falei, tenho. Aí depois eu fiquei sabendo que, na verdade, quem ia jogar era eu. Uau. Só que aquilo ali não me afetou. Aí a gente mudou pra Araçoiaba, mudamos pra lá, porque já tava longe. E assim, ali começou a minha revolta, porque eu falei assim, ali eu me afastei bastante de Deus. Aí, isso foi no começo de janeiro, a gente mudou no começo de janeiro de 2015, se eu não me engano. Aí em 2015 a gente mudou pra lá e começamos o propósito de Daniel, 21 dias.
em oração, e a gente ia pra igreja todos os dias. Era assim, culto todos os dias durante 21 dias. Em Araçoiaba. Isso, lá em Araçoiaba. E a gente estava orando, jejuando, até que um dia a gente teve uma luta espiritual muito forte. A minha tia, ela sempre tem... Deus sempre falava com ela através de sonhos. A minha tia que cuidou de mim, depois ela foi morar com a gente. E aí a gente tava lá e ela falou, Vitor, essa noite eu tive uma impressão muito forte, que Deus fala muito com a minha família através de sonhos. E eu falei, não, tia, depois você conversa comigo, hoje eu não tô bem. Aí a gente foi, quando a gente tava voltando, do nada, eu e meu padrasto começamos a brigar. Brigar feio, assim, com uma coisa simples, boba. E eu tive uma vontade enorme de ir pra cima dele. E eu sou muito calmo, sabe? E aí começamos uma briga, aí ficou eu e minha mãe contra ele. E a minha irmã começou a chorar. E a Angélica sempre teve essa sensibilidade de ver o mundo espiritual. E naquele momento ela falou assim, ela chorando e a gente brigando, assim, eu a ponto de querer ir pra cima dele, de querer que ele viesse pra cima pra rolar sangue, basicamente. Aquilo ali tava fluindo no meu coração. Foi quando a Angélica me chamou no quarto e começou a chorar e falou assim, Vitor, eu tô vendo demônios em volta da chácara. Ela via demônios. E minha tia teve um sonho. Naquela noite, o diabo falava assim pra ela assim, ó, eu vou acabar com eles. Você vê uma coisa assim, desculpa te interromper. Sim, pode falar. Uma coisa que Deus, ele tem um projeto, um sonho. Satanás, ele sempre quer abortar. Sim. Ele sempre, quando você levanta, sabe, Deus te dá um sonho e você se posiciona e você começa a fazer, Satanás, ele vai fazer de tudo para... Ou briga, como o exemplo que você deu, ou são palavras, Sim. sabe, pessoas desacreditando de você. Mas só que Deus tinha esse propósito para você estar hoje aqui e o que você está fazendo, né? O inimigo também sabe daquilo que Deus tem para você. Então ele quer fazer de tudo para te parar, né? Então naquele momento a Angélica começou a ver. E quando ela fez isso, quando minha mãe falou isso, ali a gente teve que ter uma decisão. A gente teve que deixar o orgulho de lado e chamou meu pai e falou assim, peraí, tá errado isso aqui. Pedir perdão. Nós estamos num propósito e maior é aquele que está conosco. Quando nós oramos, nós nos reunimos, nós oramos, aquilo lá cessou. Aquela raiva que eu estava sentindo foi embora. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que vigiar, porque para que isso não entre no nosso coração. Sim. E ali nós cessamos e continuamos o nosso propósito. Quando eu estava, isso começou o ano que no final daquele ano a gente já ia vir para os Estados Unidos. Quando começou, eu recebi uma proposta para jogar num time do estado de São Paulo, para jogar o Paulista, Campeonato Paulista. Ali eu tinha que pagar R$2.000 para poder entrar. Só que eles falaram assim, não, você não vai pagar. E eu ia entrar na segunda etapa. Era sempre um jogo de ida e um jogo de volta. E no primeiro jogo era contra o Ituano, também lá da cidade lá. E aí eu não pude, porque minha ficha não caiu. E aí no segundo jogo era contra um time pequeno, também lá de São Paulo. Joguei bem, né? Peguei um pênalti no primeiro jogo, assim, foi muito bom. E o segundo jogo era contra o São Paulo, a equipe de São Paulo. Aí veio e tal, a gente chegou lá. Jogamos contra ele. No final do jogo, chega a equipe de São Paulo e fala assim, gostamos muito de você. Em agosto agora, isso era em abril, em agosto agora você pode se apresentar lá em Cotia. Nós vamos deixar você um mês aqui, se você corresponder com aquilo que nós vamos fechar um contrato com você. Uau. Aí naquele momento meu sonho estava se tornando realidade. Falei, nossa, é agora virar jogador. Acabou esse jogo, nós tivemos um outro jogo, nós jogamos contra o Desportivo Brasil, que era um time de empresários, assim, também muita gente queria entrar. Joguei e eles me chamaram. Falaram assim, não, queremos ele aqui também. E eu tinha que tomar uma decisão, um dos dois. Depois jogamos contra o São Bento, que era um time lá também de Sorocaba, né? Era o time de Sorocaba, o São Bento é o time de Sorocaba, da cidade de Sorocaba. E aí eu passei também, me chamaram, mas eu não quis ir. Aí o que aconteceu? Acabou esse período de jogos, a gente estava lá e a gente estava nesse processo, né? Eu morando na chácara. Até então tudo bem. Até que um certo dia, esse rapaz que deu a casa para nós morarmos, nós não tinha... A única coisa que nós tinha era sofá. Sofá e colchão. E carro, e um carro. E ele pegou e enfesou. E falou assim, ó, vocês têm uma semana para sair da casa. Literalmente. Uau. Enfesou. Falou assim, não quero vocês mais aqui. E eu lembro que foi um tempo muito difícil. E a gente começou a orar, e minha mãe em desespero, e a gente em desespero e tal. Só que eu até então, naquela época, eu não tinha minha aproximação com Deus tão forte, né? Eu tava tava focado, muito novo, focado no futebol, aquilo que... E aí eu lembro que eu fui cortar o cabelo, né? Aí a Angélica falou, eu também quero cortar cabelo. Ela foi numa cabeleireira, ela minha mãe comentou lá em Sorocaba isso. Ela falou assim, aqui em cima eles estão alugando, é tipo um estúdio pequeno aqui, você não precisa pagar nem Wi-Fi, você pode usar meu Wi-Fi aqui. Era um quarto, uma sala e um banheiro e uma cozinha, mas assim, o banheiro para entrar um tinha que sair outro.
E você pode mudar segunda-feira agora. Era exatamente quando a gente precisava mudar. Você vê como Deus, ele cuida, né? Exato, O nosso coração fica ansioso, né? O nosso coração fica preocupado, né? A preocupação, né? Ele se ocupa, né, antecipadamente. Exato. Mas Deus, ele sempre tem um cuidado, né? Sempre Sim. tem aquele zelo, né? Sim. E vocês como famílias andavam sempre juntos, né? Então Deus, ele tinha essa preocupação, né, de cuidar de vocês. Isso é legal, eu vi, sabe? É um milagre de Deus. Sim. Ser testemunha. Aí a gente tava lá e a gente dormia no colchão. Colchão no chão, não tinha nem guarda-roupa, era dentro do saco as roupas. E eu ainda achando que nós ia ficar lá, né? E a minha vida ia continuar ali. E comecei, aí acabou o futebol naquele momento. E minha mãe falou assim, Vitor, nós vamos vender o carro pra tentar o visto. Uau. O carro era o que o meu padrasto usava pra trabalhar, né? Então, assim, se vendesse o carro, se não desse certo, aí o que aconteceu? Começou a vir retaliações para todo lado. Vocês é louco, você não tá pensando direito, você tá da própria família também. Sim. Não, que viajou na maionese, e eu assim, e vendeu. Aí não vamos tentar o visto. Quando chegou pra tentar o visto, eu fui orando. Falei, não vai dar certo, não, Jesus, não vai dar certo. Orando mesmo, eu não queria. Não, eu tava orando contrário. Porque você queria ir pro futebol, não, né? Eu queria ficar ali, ficar ali, entendeu? Sim. Eu queria ficar ali. Minha vida era ali, eu tinha amigo, eu tinha construído. Imagina, você com 15 anos, eu tinha construído, eu conhecia muita gente ali. Eu entendo. E aí eu falei, não, quero ficar aqui. Aí a gente foi tentar o visto, aí eu lembro que entrou, né, minha mãe, a Angélica, minha mãe até brinca, fala que a Angélica chegou lá com cara de gatinho de botas, assim. Cara, falou, tal. Minha mãe nervosa, assim, né, eu tava brincando, falei pra um dos meninos que eu não queria vir de uma tal maneira que eu quase falei assim, ó, cuidado, eles estão indo lá morar. deixa não. A oração não funciona, então vou abrir a boca. A hora que eu vi que ele tava quase aprovando, eles estão querendo morar, hein? Não deixa não. Mas brincadeiras à parte, assim. Aí o cara olhou e falou assim, tá bom. Acho que ele gostou da Angélica ali. Falou, essa daí tem cara de americana. Uau. Aí falou assim, tá bom, foi aprovado. Minha mãe saiu dali, eu falo pra você, quase que o cara volta ali e manda a gente voltar e fala, tá errado isso aí. E ele aprovou. E quando aprovou ali, assim, meu mundo travou. Falei, realmente, coisa feia. Aí a gente saiu, continuamos na nossa vida, tal, trabalhando, e eu esperando dar gosto pra mim poder me apresentar lá. E eu falei, eu não vou falar nada pra minha mãe, mas eu vou ficar, né? Não sou obrigado a ir pra lá. Aí, do nada, um dia eu cheguei da escola, literalmente, do nada, era uma quinta-feira. Minha mãe falou assim, Vitor, a gente precisa conversar. Falei, o que foi? Nós estamos indo embora pra Poços. Falei, não, eu falei, você tá zoando. Ela, sério, tô falando sério, nós estamos voltando pra Poços. Nós saímos de Sorocaba pra Poços, mudamos no Uno. Meu tio, que era pastor, foi buscar a gente lá. Uau. Todas as nossas coisas, estava eu, a Angélica, minha tia, que morava com a gente, minha mãe, meu padrasto. E as nossas coisas dentro do Uno. Uau. Pra você ter uma ideia, tanta coisa que a gente tinha. E o nosso cachorro, a Bela, né, Angélica, que a gente tinha. E a gente saiu de lá e nós voltamos pra Poços. E naquele momento, meu mundo caiu. A gente chegou em Minas, chegou em Poços, cada um foi pra um lado. Eu fui pra casa de uma tia, minha mãe Angélica foi pra casa da minha avó, meu padrasto foi pra casa do irmão dele, e assim nós ficamos. E chegando em Poços, eu estava revoltado com Deus, revoltado. Foi um momento que eu assim me revoltei. Falei, não, como que pode? Agora que eu tô cumprindo o meu sonho, Deus faz isso comigo. Mas aí veio um ponto que eu não entendia naquele momento, que era, eu tava vendo os meus sonhos, não os sonhos de Deus sobre a minha vida. E eu comecei a me revoltar, e minha mãe foi para um lado, aí meu padrasto, passando um mês, ele conseguiu um dinheiro, ele veio para cá e falou assim, ó, vou ficar lá, vou juntar um dinheiro e vou trazer vocês. Eu falei, o quê? Vai demorar 1 ano, 2 anos, né? Depois a gente vai. Fiquei feliz, falei, vai dar tempo de eu fazer o que eu preciso fazer. Aí, como eu não tava lá em Sorocaba, como eu não tava lá para me apresentar, foi passando o tempo e eu não consegui me apresentar lá. Só que eu fui puxando. Aí, comecei a jogar bola lá em Minas, fui jogar na seleção de Poços. Me chamaram, eu não queria, mas eu acabei indo, fui jogando. Aí um dia minha mãe me chamou. E meu padrasto já tava aqui, 3 meses aqui. É o seguinte, vai comprar a passagem, nós estamos indo. Uau. 3 meses. Eu falei, não vou. Ela, como assim? Tal, era tudo que a gente queria. Eu falei, não, mas não era o que eu queria. Não, a gente tá indo. Eu falei, não vou, mãe, não vou. Não adianta. Aí ela chorou, tal, a gente brigou. Eu fui pra casa da minha tia, porque eu não tava ficando com ela. Fui pra casa da minha tia. E mesmo revoltado com Deus, eu lembro que naquela noite eu fui tomar banho. Era uma quarta-feira. E eu falei assim, Deus,
eu não quero ir. O senhor conhece meu coração. Mas se for da tua vontade pra mim ir, o senhor fala claramente comigo. Mas fala claro, porque senão eu não vou. E aí fui dormir, no outro dia a gente foi pra escola. Cheguei, minha tia falou assim, vamos na igreja? Na época era assembleia. Eu falei, não quero ir, não gosto. Não Já quero. tava desviado. Eu já tava meio rebelde, entendeu? Assim, tava mais pra lá do que pra cá. Tipo assim, eu tinha aquele Eu vou pra princípio. Batista, tia, eu vou pra Batista. Não, mas era exatamente o que eu pensava. Eu falava, não quero. Chega lá e fica gritando, não gosto. Tipo assim, eu literalmente, era criança, né? E aí eu falei pra ela assim, minha tia, não, vamos, vai um pregador de fora, vai ser bênção. Eu falei, tá bom, vamos. Cheguei lá, sentei no fundo e fiquei lá. Não queria mesmo prestar atenção. Quando vê, ele para a pregação dele e fala assim, Deus manda falar com alguém aqui. Aí eu lá vem. Aí ele, Deus manda, não sei se Deus não tá mandando você mudar de bairro, de cidade ou até de país. A hora que ele falou aquilo lá, ele falou assim, mas se Deus tá mandando, você pode até não entender. Mas você perguntou pra Deus. Mas não é nem pra A, nem pra B, nem pra C. É pra você, obedeça e vá. Uau. Naquele momento, é como se eu tivesse tomado um tiro no peito. E eu tinha uma decisão Certeiro a tomar. ainda. Eu tinha uma decisão pra tomar. Ou vivia o meu sonho, de vir jogar bola, ou eu vinha pros Estados Unidos. E naquele momento, eu peguei o telefone e falei, mãe, eu vou pros Estados Unidos. E aí, larguei tudo. Nós viemos e viemos pra Nova York. Só que assim, eu poderia muito bem ter negado aquilo que Deus falou pra mim e não ter ouvido a voz de Deus e falar assim, quer saber? Não quero saber não, vou ficar aqui mesmo. Mas eu obedeci a voz de Deus. E quando eu cheguei aqui, durante muito tempo, o que eu mais ouvia era, você tá ficando louco. Você largou teu sonho de jogar bola, você poderia estar jogando bola hoje, vivendo tantas coisas. Por que você fez isso? Pra vir pra cá trabalhar na construção? Uau. E eu falei assim, não, eu vim pra cá porque Deus me mandou pra cá. E hoje, assim, eu não vivo nada. Talvez hoje eu poderia estar ganhando milhões jogando bola. Mas isso não saciaria o meu coração como sacia hoje, sabendo que eu tô no centro da vontade de Deus. Porque a Bíblia fala que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder minha alma. Então o que adianta eu querer ter tudo que esse mundo me oferece, mas perder aquilo que mais me importa, que é aquilo que Deus me deu. E também a palavra de Deus fala que os meus planos não são os vossos planos, diz o Senhor, né? E os planos de Deus é o propósito de Deus para nós. Deus permite que a gente tenha sonhos, porque senão a gente ia ser robô, né? Sim. Só que Deus, ele dá o livre-arbítrio, ele fala, ó, sonha, mas eu tenho algo melhor para você. Se você quer, eu posso compartilhar esse sonho que eu tenho para você, né? Exato. Mas que legal que você obedeceu e ouviu a voz de Deus, né? De estar vindo com sua mãe. Eu posso ver, né, que vocês são uma família sempre unida, sempre estão juntos. E é legal porque vocês vencem, né? Quando a família está unida, a luta. Todos nós temos lutas, dificuldades, né? Mas eu vejo assim que quando está unido, sabe? Existe força nisso, sabe? E você, né, optou, você decidiu, né, vir com a família e tal. E aí, como que foi, assim, você chegou com 16 anos, né, que você me falou? Sim, na verdade, eu tava eu tava para completar 16 anos, né? Então, basicamente, foi com 15. Aí nós chegamos aqui, nós fomos parar em Nova York, né? Bem ali no Westchester, ali nós chamamos ali. E assim, nós ficamos ali um bom período. E como que foi essa sua transição, assim? Você já falava inglês no Brasil, não sabia falar nada? Zero, né? Eu cheguei aqui, foi muito louco, né? Porque assim, eu sou uma pessoa que amo falar. Dá pra ver que... Já deu pra perceber. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de me comunicar. Não, mas eu creio, sabe, que todo cara que tem chamado, sabe, de Deus pra comunicar, pra pastorear, ele tem que gostar de falar um pouquinho, tem que falar. E assim, eu gostava muito de falar, isso me irritava. Então, assim, eu cheguei, aí eu lembro que a gente chegou numa... Também quinta-feira, eu tenho um negócio com quinta-feira. Agora falando assim, que eu percebi. A gente chegou assim, aí eu lembro que no sábado ia ter um culto de jovens. Aí eu, Angélica, nós descemos para a igreja lá. E chegando lá, a gente assustou assim, né? De uma maneira assim, falando, cara, que doideira. Já eles falando e cantando em inglês. Eu não conhecia música nenhuma no louvor em inglês. Aí começando a cantar, eles começando a falar inglês com a gente. E eu viajando na maionese, falando, não, a gente é brasileiro. Isso é a igreja brasileira, americana? Mas como era dos jovens, a maioria deles nasceram aqui, sim, entendeu? É verdade, falam inglês. Exato. Aí a gente tava ali... Foi o culto, foi muito bom e tal. Aí a gente já saiu com eles, já conheceu. Então, assim, a nossa primeira entrada foi muito bom. Porque a gente teve entrada com esses brasileiros, assim, que nos ajudou. Ali nós fizemos bastante amizade. Aí, quando eu cheguei, eu não falava nada em inglês. Nossa, na verdade,
eu tinha um preconceito contra inglês, eu não gostava. Uau. Eu achava que falar coisa em inglês era coisa não vou querer falar. Não, eu creio assim que no Brasil, realmente, como não é uma língua que... É uma língua que você tem que pagar, né? São escolas particulares, Sim. não é algo que se ensina nas escolas, né? E muitos de nós, a gente não quer aprender, a gente não Sim. quer... Vai, faz um curso, mas a gente não desenvolve isso, né? Eu nunca achei que eu ia precisar. Tipo assim, é engraçado que às vezes eu falo com amigos meus do Brasil, eles falam, meu sonho é daí. Eu falo, eu nunca sonhei. Nunca sonhei, mas assim, Deus graças sonhou, né? a Deus, Deus me abençoa por poder estar aqui. Então, quando eu cheguei, eu fugi do inglês. Então, eu me aproximei muito de brasileiros que faziam tudo pra mim. Eu demorei bastante, assim, pra pegar mesmo. Porque eu ficava fugindo, assim, muito. E quando eu cheguei aqui, por mais que eu ouvi a voz de Deus, eu falei, vou pra lá pra um propósito. Eu não vim pra cá sabendo, falou, não, eu vou viver ministério pastoral. Ah, mas também você tinha o quê? Nem 16 16 anos. anos, exato. Você veio pra viver, né? Eu vim e falei, se chegar lá, eu só tô indo, entendeu? Eu só tô obedecendo. E aí eu cheguei ali, assim, mas foi bom. O ministério que eu entrei naquele momento foi bom, porque eles trabalhavam com células, né? E ali eu comecei eu lembro que na escola, no high school lá, eu comecei a trazer muita gente. A gente tinha 5 ali, uma média, eu começava a chamar todo mundo. Que legal. Eu chamava, falava, vamos lá. E ali a gente começou a crescer muito. E teve muitas coisas de jovens ali que, assim, me ensinaram muito, sabe? Tive pessoas ali, líderes ali que... muitas coisas que eu sei hoje me ensinaram, sabe? Me ensinaram bastante coisa. Então, assim, foi um processo muito bom ali pra mim. Foram tempos maravilhosos. Eu vejo assim, pouco tempo que eu te conheço, Vitor, eu vejo assim que você tem o chamado pastoral, né, que você falou, mas também você tem esse coração evangelista, né, de atrair os jovens, né, as pessoas ao seu redor, para que para que o propósito de Deus se cumpra ali na igreja, né, nos cultos, né? No começo não é fácil, tem muita coisa para desenvolver, né? Sim. Mas quando você permanece naquilo, Deus vai a cada dia mais acrescentando, né? E abençoando. Né? E a gente vê assim que você tem esse coração evangelista, né? Evangelístico, né? De atrair as pessoas. E é natural porque, igual eu te falei, a gente estava até conversando sobre isso também. É uma coisa que parece que Deus plantou, sabe, em cada pessoa. E isso eu sinto que é uma coisa que Deus plantou em mim, porque às vezes sem eu querer, isso reluz assim em mim, assim, de eu ter essa proximidade com as pessoas, de ter essa facilidade. Para mim é uma coisa simples. Né, porque faz parte do propósito, né? De Deus na minha vida. De Deus, de fazer com que você cumpra o chamado, né? E hoje a gente pode ver assim, né? Você testemunhando desde, né? Poços de Caldas, Sorocaba, e você está em Nova York, agora, né, e ter ido para Nova York, agora está aqui em Jacksonville, né, nesses 16, hoje você tem 22 anos, 22, né? Então a gente pode ver que Deus, ele está assim, construindo em você, né? Moldando, fazendo um alicerce, né? Sim, moldando, ele... Daqui a pouco ele começa... Ainda está no processo ainda. Então, assim... Sabe, eu vejo que ele está fazendo um alicerce em você, né? Sim. E Deus, ele vai construindo. A gente pode ver isso na sua vida, ali no ministério que você está ali com os jovens. Então, isso é lindo ver Deus, né? Quando um jovem se entrega, fala assim, ok, Deus, não vou mais ser jogador, não vou mais tá com um time, essas coisas, mas eu quero viver o propósito de Deus. E Deus, sabe, vai é como um quebra-cabeça, né? Sim. Sabe aqueles quebra-cabeça que a gente compra, assim, que às vezes é uma paisagem, é um negócio assim. Você vê na caixa, né? Fala, uau, que bonito. A gente compra e a gente é atraído pela caixa, pela né? Caixa, pelo final, né? Pelo produto final. Mas aí, quando a gente começa, né? Montar. Isso, aí vem a dificuldade, peça errada, essas coisas, né? Mas até que você vê, quando você termina tudo aquilo, você fala assim, uau, como Deus é maravilhoso, que isso aqui se tornou algo muito lindo, né? Aí nesse ministério, igual eu tava te falando, nesse ministério que a gente tava ali, eu entrei num relacionamento, né? Depois de um período. Mas assim, foi muito bom pra mim, porque ali eu comecei, porque igual eu te falei, lá em Sorocaba eu desenvolvi... Desculpa, o que foi bom? O relacionamento? Não, o tempo. Todo o tempo ali, né? Porque assim, quando eu saí de Sorocaba, eu tive um tempo de conhecer o mundo, né? De estar mais lá do que cá.
Por mais que meu coração queimava pelas coisas de Deus. Era tão engraçado que, assim, por mais que eu não tivesse na igreja, era como se... Sabe quando você entra num lugar, você não se sente... Parece que você tá agoniado. Uhum. E esse ministério, quando eu cheguei, ele me ajudou a me alinhar. Eu comecei a me alinhar. Então, Legal. assim, eu comecei a me aproximar mais de Deus, comecei entender aquilo que eu fui chamado. Então, por isso que eu falo que esse período foi muito bom pra mim. E entrei num relacionamento, igual eu tava te falando, não foi por baixo de oração. Naquele momento eu não tinha estrutura, não sabia se eu tinha que estar orando muito ou se eu tinha que... eu só entrei porque era uma coisa de jovens, né? Hormônios, Sim, claro. e você olhar e você falar assim, não, eu quero entrar no relacionamento, entrar no relacionamento com certeza debaixo da bênção de Deus, sem como se fala, sem estar entrando em pecado dentro do Sim, relacionamento, mas não tinha aquela orientação de como fazer, né? Sim. De como entrar. E aí a gente passou, foram 3 anos ali, um tempo que a gente passou dentro daquele ministério, foi muito bom, assim, eu desenvolvi bastante coisa, fui aprendendo, eu sempre estava mais ali no stand-by, né? Mais ali, como se diz assim, só por trás sabe, fazendo o que precisava. E quando esse tempo passou, eu comecei a orar, porque já passou um período, aí eu comecei já a ter um entendimento. Aí eu comecei a me aproximar mais de Deus e comecei a ter um entendimento maior, falando assim, peraí, eu preciso tomar um posicionamento agora. Ou eu continuo ou eu paro. Aí foi onde eu comecei a orar. Passei 6 meses orando e jejuando ali, e Deus falou pra mim, falou assim, ó, Deus foi falando de várias maneiras pra mim, que era pra mim entregar também aquele relacionamento e aquele período que eu tava vivendo. E aí, depois de 3, 6 meses, essa pessoa veio e falou comigo e eu conversei, falei assim, Deus falou exatamente assim pra mim. Igual eu tava até te comentando com você, no outro dia chegou uma pessoa e falou, pô, sonhei com você, com a pessoa tal, sonhei que vocês deram um abraço e vocês falaram assim, deu o nosso tempo, deu o tempo. Então assim, aí a gente se separou e ali começou um trabalhar de Deus na minha vida. Porque eu sempre tive aquela consciência que eu acho que muitos jovens têm hoje em dia, e que eu mais trabalho com jovens é o que eu mais vejo, que é o que o jovem ele acha que ele precisa daquela necessidade de ter alguém ali com ele, sabe? De tipo assim, não, eu preciso de alguém a todo momento. Se eu não tiver uma menina pra mim conversar ali, eu me sinto mal, eu me sinto vazio. E a gente tem um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. Verdade. E ali Isso é Deus verdade. começou a trabalhar comigo o seguinte: você primeiro precisa se relacionar comigo e entender o seu propósito, pra onde você tá indo, pra depois você acrescentar. Porque você não entra no relacionamento porque você é incompleto e pra você completar. Você já é completo, você entra pra acrescentar naquilo que Deus já está fazendo na sua vida. Então, aquele momento foi um ponto que Deus começou a tratar no meu ministério e também na minha vida particular com Ele. E eu estando naquele ministério, eu comecei a orar, e Deus começou a me, sabe, pesar em algumas coisas, em alguns pontos. E eu lembro que depois, dentro desse ministério, foram quase 4 anos, se eu não me engano, 4 ou 5 anos. E eu falei, Deus, eu preciso de 2 respostas. Eu preciso que o Senhor fale comigo sobre 2 coisas. A primeira é aqui que o Senhor quer que eu fique, é nesse ministério, nesse momento. Outra coisa, o Senhor tem preparado alguém para mim, né? Eu preciso saber, eu preciso que o Senhor fale comigo, porque senão eu vou tomar decisões e talvez as minhas decisões vão ser erradas. Eu falei, o Senhor não me tirou do Brasil, não me trouxe para cá, então o que o Senhor tem para mim? E aí, quando eu fiz essa oração, eu lembro que no sábado eu fui numa igreja também que era ligada junto com essa igreja que eu ia. Nós fomos lá tocar, a gente tocou e naquela noite chega uma mulher e falou pra mim, Deus vai te dar 2 opções. Deus vai te mostrar um caminho e a decisão de seguir esse caminho é seu. E ali eu orei novamente, falei, Deus, eu preciso dessas 2 respostas. E eu tava num período onde eu tinha aberto uma empresa, né? E isso, eu acho que eu tinha entre 17 e 18 anos. Eu abri uma empresa e a gente começou a pegar muito trabalho, né? Eu consegui me conectar com uma pessoa que é o Oziel, que é uma pessoa tremenda, que eu amo muito ele. E ele começou a me colocar assim nos grandes. E eu levei um rapaz pra trabalhar comigo. Ele era daqueles bem... Não é do coque, porque era homem, né? Mas, Mas era petenca, mas né? se ele O fosse cara mulher, ele era do coque. Mas aí Deus chegando naquele momento ali, a gente tava trabalhando, eu lembro que a gente tava assim, e ele me olhando assim, e sabe quando a pessoa tá incomodada? Eu falei, fala. Deixa Deus te usar. Aí ele olhou assim pra mim e falou, Deus tá me incomodando sobre uma coisa, pode falar? Eu falei, pode. Ele falou assim, você ainda tá no seu antigo relacionamento? Eu falei, não. Ele falou assim, porque Deus falou pra mim que não era ela, que Deus tinha pra você.
Falei, irmão, chegou tarde. já acabou. Too late. Falei, não, ele falou assim, Deus... Não, mas isso foi mais uma confirmação, foi mais né? uma confirmação. De ter a certeza que... Né, uma coisa assim, deixa eu só te interromper aqui. A gente brinca, né, com os irmãos do Coque, mas assim, eu admiro eles. Também, muito. Eles são pessoas de oração. Aqui em casa, às vezes, a gente coloca também uns corinhos Eu de amo, fogo. eu amo. Você vai ver que lá na frente eu paguei minha língua. Eu amo eles, cara. Assim, eu sou... A minha veia é penteca. A gente precisa entrar no fogo de vez em quando. Não é. Sabe? Então... É o que eu te falei, que a gente tava conversando. Eu falei assim, se você ganhar na Mega Sena, se você ganhar milhões de dólares, qual que vai ser a sua primeira reação? É você... pular, ficar feliz, né? Exato. Então, assim, imagina por que na presença de Deus a gente não vai ser alegre. Né? Exato. Então, assim, eu admiro eles muito por isso. Depois que eu tive essa visão, minha mente mudou. Sim. Então, voltando ao que eu tava falando sobre o irmão. Fazia 2 meses já que eu tava nesse processo. Aí ele chegou pra mim e falou assim, Deus manda te dizer. Na hora que ele falou que lá, eu já até armei assim. Ele falou assim, Deus manda te dizer, lá não é mais seu lugar. Que era o que eu tinha pedido naquele momento, naquele ministério. Não que aquele ministério não fosse de Deus, mas era um período diferente que Deus estava trabalhando. A gente tem tempos, estações e locais, né? Exato. Porque a gente trabalha por reino de Deus. Exato. Eu vejo assim, não que a gente trabalha por reino de Deus, nós temos a visão de reino. Exato. O reino, ele é uma expansão na terra. Sim. Então, assim, eu vejo assim que se você colocar seu coração... ali, que você vai ficar naquele ministério, ou que seja, sim. Você está cortando a visão do reino. Sabe? Exato. Não que, às vezes, Deus quer que você fique ali. Esse é o plano de Deus. Sim. Né? Mas o reino de Deus, ele é grande. Então, assim, você tem que estar conectado no reino, ouvindo a Deus falar, dar fruto aonde você está. Sabe? Que você possa ser servo, que você possa, sabe, ser ali a pessoa que vai estar trabalhando todo o tempo ali. Sim. Mas tem que estar ligado no reino de Deus. Tem que estar ligado em Deus para saber qual é a estação, né? Qual é o momento, ou é para ficar ali, é para crescer ali. Então eu vejo isso, é muito interessante. Voltando isso. na história de José, igual eu estava te falando. José, você acha que o propósito de Deus, por exemplo, José, ele não queria ficar ali na casa dele, né? Na casa do pai, perto do pai, perto da família. Claro, ele tinha tudo. Exato. Então, assim, tem coisa. Só que Deus levou ele pra onde? Pra uma terra desconhecida, que não para ele, não era dele, entendeu? Ele foi lá pra ser servo, ele passou por muitas coisas, mas foi necessário, porque era o tratamento dele. Verdade. Então, assim, dessa mesma maneira foi o que Deus fez comigo. Deus precisou me tirar do confortável, sabe? Da onde ali eu já tinha criado uma estrutura onde eu me sentia bem para falar assim, agora eu preciso te moldar. Porque nessa época foi quando eu fiz uma oração que eu falei para você que é uma oração maravilhosa, mas que assim muito perigosa para quem tem medo, né? Que não faça mais a minha vontade, mas que a sua vontade pareça sobre a minha vida. Então assim, e aí Deus falou para mim, aí ele falou assim, Deus manda te dizer, lá não é mais seu lugar. E naquele momento eu tomei um baque no meu coração, porque era muito difícil eu querer ouvir a voz de Deus. E a segunda coisa que ele falou assim, Deus tem preparado alguém para sua vida, mas no tempo certo. Então assim, foi as duas coisas que eu tinha pedido para Deus. E naquele momento, eu peguei o telefone e já liguei para os meus líderes da igreja onde eu estava e falei, eu preciso conversar com vocês. E Deus, minha mãe nesse momento estava em outro ministério, era um ministério muito igual eu estava conversando com você, assim, de muitas doutrinas, muito assim, mas assim, um ministério maravilhoso, sabe? Eu amei o tempo que eu passei ali, mas assim, de muita doutrina, muito assim. Então, naquele momento... Você precisava. Não era, na minha visão, como eu, Vitor, né, não era bom pra mim, porque eram muitas coisas que eles tinham como doutrina, eu não concordava, a princípio. Mas eu tinha que respeitar se eu fosse pra lá. Porque senão eu entrava em desobediência. Então, assim, eu não queria ir pra lá, mas Deus, quando Deus usou esse rapaz pra falar comigo, ele falou, você vai pra lá. E lá não poderia usar barba, não poderia, várias coisas, várias doutrinas. Então eu não podia entrar lá, não. Não podia. Então, assim, era bem rígido mesmo, bem rígido mesmo. Aí, quando eu fui falar com os meus líderes, foi onde eu creio que foi... Deus permitiu que acontecesse isso, mas eles não aceitaram muito, sabe, a minha saída. E eu recebi muita retaliação naquele momento. E assim, foi um momento onde eu sofri muitas perseguições, sabe?
Eu saí, me desliguei e eles falavam, eu não acredito que Deus está te tirando de um ministério e põe em outro. Não, porque você tem que ficar aqui com a gente. Uhum. Aí eu falei assim, não, mas eu preciso que vocês entendam que Deus está falando comigo, eu não posso, sabe, fazer isso. Uhum. E, E também a sua mãe já estava nesse outro ministério, né? exato. E é uma coisa que eu volto a repetir, a família de vocês é muito unida, né? Vocês estão sempre juntos. Sempre e junto, é. Eu creio que Deus uniu vocês e é família também, né? Exato. Família, né, Vitor? Você, né, a não ser que Deus te envia como missionário para a África, aí é diferente. Exato, Né? exato, já é outra coisa. Eu falo, minha mãe fala, você apega muito não. Mas aí Deus pegou e fez isso comigo. Aí eu peguei, saí, fui pra lá. Cheguei lá, né, como quem não quer nada. Falei pra eles, tô aqui pra servir. E ali, nós chegamos ali, como era uma igreja que era no basement, pequenininha, né? E como era muitas doutrinas, muito forte, era muito difícil de você atrair jovens. Uhum. E eu tive alguns jovens que vieram comigo, né? Por muito tempo de caminhada, já está comigo, né? Uhum. Falaram, não, Vitor, eu quero estar com você. Eu falei, tá bom, lá é um pouco mais, é um propósito que Deus está fazendo comigo. Uhum. Eu falei, orem, e se Deus colocar conforto no seu coração falar com você, você vem. Senão, fica de onde Deus tem te mandido. Aí eles fugiram. Aí saíram correndo. Aí eles conversaram comigo e aí a gente começou o ministério de jovens nessa igreja. Só que quando a gente começou, eu lembro assim que eu fazia o culto, aí preparava, lá era assim, a gente pagava por hora naquele lugar. E era muito caro. E era um sábado, sim, um sábado não. E eu chegava mais cedo e, tipo assim, até então eu não pregava, eu não cantava, né? Tipo assim, mas não tinha ninguém pra cantar. Uhum. Eu tocava violão, eu tocava Sim. instrumento. E aí a gente chegou lá e não tinha banda, não tinha nada. Aí eu cheguei pro pastor, falei, pastor, compra uma bateria. Mas quem vai tocar? Eu falei, Deus proverá. Falei, deixa comigo que eu vou dar um jeito. E todos os instrumentos que eu aprendi sozinho. Nunca fiz aula de nada. Uau. E eu sei bateria, um pouco de teclado, violão, baixo. Aí o que eu fiz? Como eu tinha alguns meninos que já andavam comigo, eu falei, ó, você quer aprender? Ele, quero. Falei, tá bom, então vamos fazer o seguinte. O primeiro menino que eu peguei, eu falei, ó, vamos lá em casa. Ensinei o básico pra ele, que era 1, 2, 3, 4 na bateria. Uhum. Falei, amanhã você toca. Você é louco? Falei, amanhã você toca. Fomos lá na igreja e tocou. Tocou a primeira vez, aí depois peguei o outro menino e fui ensinando baixo, lá em casa, tudo lá em casa. Peguei o outro, ensinei o teclado, tocava com uma mão só. Falei, não, mas você vai fazer o básico, você vai fazer. Quando passou 2 meses assim, você se assustava, porque nenhum deles nunca teve aula. Uau. Era assim, eu levava eles todos lá em casa, ensinava o básico e a gente ia. Aí a gente ia ter culto de jovens, e era até engraçado, né? A Angélica lembra. Eu chegava mais cedo, e era uma igreja assim que eles não gostavam que apagava a luz, tinha que deixar todas as luzes acesas. Não gostava da igreja tentei, da parede preta. Era tipo, preconceito com a galera do parede preta. E eu, tipo assim, nossa, eu querendo pintar a parede preta. Porque eu ainda tenho aquele negócio de mim, né? Sim. E aí eu falei, não, vamos fazer. Aí eu expliquei, a gente começou, né, a fazer. Aí eu chegava 1 hora e meia antes, eu preparava tudo. Eu fazia as luzes, eu preparava os instrumentos, aí a gente fazia o louvor. E era engraçado, se você olhasse os vídeos assim, você ia falar, nossa, a igreja estava lotada. E às vezes a gente fazia culto assim para 2, 3, 4 pessoas. E eu fazia assim, como se a igreja estivesse lotada. E eu amava aquilo, sabe? Porque eu não estava fazendo para as pessoas, eu estava fazendo para Deus. Amém. Então, assim, isso nos jovens, né? Aí no culto também, esses jovens começaram a desenvolver, começaram a tocar. A gente começou a ter congressos onde a gente ia, tocava, assim, era um negócio assim, sensacional. E teve muitos congressos assim da gente estar tocando, eu estar ministrando, e de repente o céu descer, assim, deu vontade de sair correndo, né? E assim, Deus me moldou naquele lugar. Deus me moldou, assim, meu ministério de uma maneira sobrenatural. Aí, no começo, quando eu moldei, eu tive um sonho, Deus me deu um sonho. E até eu só fui lembrar desse sonho quando eu vim pra Jacksonville. Mas no começo, quando você mudou... Quando eu mudei de igreja, quando eu mudei de ministério. Ah, sim. Ok. Aí Deus falou... Eu tive um sonho. Nesse sonho eu via várias pessoas ajoelhadas, assim, não ajoelhadas, assim, mas chorando. E eu vendo a minha vida, assim, eles falaram, olha o que Deus fez na vida dele, e era verdade, tal. E existia, naquele momento, tinha alguém derramando um óleo sobre a minha cabeça. E adivinha quem estava derramando um óleo sobre a minha cabeça? O pastor André Valadão. Uau. E eu não sabia Você teve esse sobre sonho? igrejas, não sabia isso há 2 anos atrás. Uhum. E aí, na época, eu até falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu acho que esse sonho, ele tem a ver
com ele ser um cara de nome, talvez o que Sim, Deus vai fazer na minha vida sim. vai ser algo grande. E tanto é que agora você, talvez não seja ele, né, que vai ungir, mas você Mas tá a no igreja, ministério. Você exato. tá na unção, né? Você tá embaixo desse... Hoje, Que pra mim, legal. já é um cumprimento disso, porque Sim. isso foi há 2 anos atrás. E aí, quando eu tava nesse período, Deus falou pra mim assim, ó, você vai ficar aqui, mas você não vai ficar aqui muito tempo. E eu achava isso, eu ficava louco. Falei, mas pra onde que eu vou? Não tem pra onde eu ir. Pra onde eu irei, Senhor? Você É. só tu tens a palavra de vida eterna. Porque a gente só consegue ter a nossa plenitude daquilo que a gente vê Sim. naquele momento. Mas a gente não consegue ver igual Deus vê. A gente não vê. Por isso que a gente tem que ter fé e confiar. É. E aí a gente começou a crescer muito, foi muito bom, assim, a gente se reunia muito com as igrejas ao redor, porque era uma igreja que tinha bastante igrejas em vários lugares diferentes. E foi acontecendo. E eu fui crescendo, fui fazendo meu nome, fui crescendo dentro do ministério. Eu lembro que uns meses antes de eu sair do ministério, eu recebi algumas propostas para estar ministrando. E aconteceu de eu começar a ter muito atrito por conta da minha visão ser diferente. Eu comecei a orar, falei, Deus, tem alguma coisa errada. Uhum. E Deus falou para mim, a hora que estiver no topo, eu vou te tirar. E eu até falei para você, ali naquele ministério, eu conheci o pastor principal, assim, um homem de Deus, assim, maravilhoso, assim, eu senti a presença de Deus. E hoje é muito difícil você, sabe, aquela pessoa que você chega, só dela entrar no lugar, se você já... Você fala, pô, essa pessoa é uma pessoa que realmente entregou a vida para Deus. Então, assim, nesse período eu aprendi muita coisa lá. Só que aí quando eu comecei a receber para poder pregar em alguns lugares, eu lembro que Deus falou pra mim assim, ó, seu tempo aqui acabou. E eu falei assim, e agora? Eu falei, pronto, vai ficar tudo me odiando, porque vai ficar achando que eu não, né, vai falar assim, esse cara é maluco da cabeça. Aí aconteceu algumas coisas também, teve um atrito naquele momento, e aí eu peguei e falei assim, eu saí. Quando eu saí, eu falei assim, Deus, e agora? Eu não sei o que o Senhor quer de mim. Eu obedeci, eu fui, eu desenvolvi, fiz tudo como o Senhor pediu e agora não tenho ministério, tô sem ministério. E eu não sou aquela pessoa, eu até brinco, eu não consigo. Se você me jogar hoje e falar assim, vai fazer outra coisa, eu não consigo, porque é uma coisa que flui dentro de mim. Sim. E aí eu falei, Deus, agora já era. Aí foram 3 meses e Deus se calou comigo. E eu tava num período onde eu entrava dentro do meu quarto e era assim, 1 hora chorando na presença de Deus. Era assim, 1 hora assim, de eu me derramando e eu escutar a voz de Deus. E eu, sabe, eu me arrepiar e, tipo assim, Deus me mostrar coisas e eu ficar doido. Só que nesse mesmo período, o meu padrasto sofreu um acidente de carro. Em Nova York. Lá em Nova York. E aí a gente teve um atraso também do aluguel. Aí foi pra corte. A gente estava passando por muitos problemas naquele momento. Só que meu padrasto ia na corte. Aí o dono da casa falava, ó, por exemplo, tá devendo 4 meses. Aí meu padrasto, não, são só 3. Aí ele provava. Aí o juiz falava assim, não, então peraí, vamos ter que remarcar. Sim. Porque ele tem que estar aqui. Porque ele não mandava ele mandava o negócio. Nesse tempo não podia estar pagando porque tava em corte. Isso começou em outubro. E foi puxando em outubro, novembro e dezembro. Só pra vocês entenderem no ponto que vou chegar, do que Deus fez e do que aconteceu. Só que em outubro foi quando eu saí desse ministério. Outubro do ano passado. E aí eu saí desse ministério e Deus se calou comigo e começou a orar. E eu comecei a visitar várias igrejas. Visitei várias igrejas e eu falava, Deus, é aqui. Aí saí, Deus falava no meu coração. Que Deus não dava comigo, ele só fazia assim. Eu falava, não é aqui. E também, assim, eu vejo que quando você entra num ministério, numa igreja e tal, Deus, ele traz paz no coração, né? Ele traz aquela alegria de você estar ali. Sim. Né? E você começa a ter relacionamentos com pessoas. E isso faz parte, né, da semente, né? Que você... a gente é como uma semente, é lançada dentro do ministério e aí a gente vai crescendo. Vai desenvolvendo, né? E ali eu peguei e falei assim, e agora? Eu fui visitar várias igrejas. Eu lembro que eu levava os meninos comigo e falava, vamos lá. Chegava lá, até a igreja antiga onde eu tava, eu fui visitar. Fui lá, falei, não, isso aqui é pra mim voltar pra cá. Aí eu abri a Bíblia e Deus falava assim, não é pra voltar pro lugar onde eu te tirei. E aí eu continuava e aquilo pulsando no meu coração até que eu encontrei um ministério de um pastor que ele tava muito querendo pro Brasil. Uma igreja pequena também, mas que tinha um prédio próprio e tudo. E ele falou assim, Vitor,
eu quero te dar a igreja na tua mão. Eu falei, não, mas não tô... Calma, Deus, não é isso que eu quero também, não. Que idade você tinha naquela época? Ano passado. Ano passado. Eu falei, não, mas não é isso não, né? Falei, não, eu quero buscar um lugar onde as coisas possam acontecer, tudo. E aí eu falei assim, é isso que eu tenho buscado. E aí quando eu vi comecei a orar. Aí nesse período a minha mãe começou com uma ideia meio doida. Vamos embora pra Flórida? Falei, nossa, isso aí vai dar errado. Vai dar errado. Falei, isso aí vai dar errado. Interessante, assim, né? Eu sei que algumas pessoas vão estar ouvindo no Brasil, né? Sim. Eles não sabem muito sobre a região, né? Não tá aqui e tal. Então, assim, eu vejo que o que acontece é... Para nós que moramos no norte, né? Que eu vim de Boston também, morei muito tempo em Boston. Aí você pega e... Flórida, quando fala Flórida, que a gente vem aqui de férias, né? Sim. Sempre férias. Flórida pra mim era só férias. Isso, só férias. Aí então esse projeto assim de você mudar pra Flórida, Sim. vem aquele medo, aquela, né? Porque já tá acostumado no norte, né? Aí vem aquele medo, aquele negócio assim, mais... Até de trabalho, né? Porque existe uma certa, como se diz, um preconceito falando assim, não, na Flórida não se tem trabalho. Então, assim, era muito complicado isso daí. É porque todo mundo acha que é lugar de férias aqui, né? Exato, era tipo assim, não, nós vamos pra lá só pra férias mesmo. Então, assim, era muito complicado. Aí minha mãe começou com essa ideia. Eu já tinha vindo pra Flórida um tempo atrás. Só que, tipo, eu falei assim, eu vou chegar lá. Lá é tudo espaçado, não é igual aqui em Nova York. Então, assim, até eu conseguir achar amigo, até eu conseguir achar pessoas, o ministério pra mim desenvolver, não vai ser bom. Aí eu falei pra minha mãe, não viaja não, vamos ficar aqui mesmo. Mas aí, isso em dezembro, né? Isso em dezembro. Aí, tipo assim, isso não passava pelo meu coração nem da Angélica. Eu e a Angélica, assim, nós 100% com o coração fechado. Uau. 100% com o coração fechado. E sem ministério, e assim, muito difícil. E até no ano novo, aí minha mãe queria vir pra cá no Natal pra poder vir na virada do ano que ia ter aqui. Só que aí não deu, porque meu padrasto também estava esperando pra receber um cheque, porque o carro que ele sofreu acidente deu perca total. Então a gente precisava desse cheque até para alinhar as coisas que estavam acontecendo. Sim, o pagamento da seguradora, essas coisas, né? Então, assim, passou o ano, se virou o ano, né, esse ano. E sem ministério, ainda estava. Eu estava indo naquele ministério lá que o pastor falou assim: ó, Vitor, você pode não querer assumir aqui, mas eu tenho um basement aqui. Era um basement muito grande. Ele, Vitor, eu te dou ele. Ele é seu. Você pode fazer o trabalho que você quiser, ou desenvolver o que você quiser. Uau. Aquilo começou a fluir no meu coração, porque Deus me dava muito sonho, muitos projetos, me dá muito sonho, muitos projetos. Só que sabe quando você fala, pera, tá faltando alguma coisa ainda, tá faltando alguma coisa. E aí no começo de janeiro, do nada, do dia pra noite, eu falei assim, não é que uma ideia de ir pra Flórida poderia ser algo bom? Falei, quer saber, vamos orar, porque é a primeira coisa que a gente tem que fazer. Falei, vamos orar a respeito. E aí eu comentei com a minha mãe, falei, mãe, talvez seja uma boa ideia. Vamos orar, vamos fazer isso. E nesse meio termo, a gente estava esperando a resposta da corte, porque a gente falou, foi final do ano, a gente tem que receber uma proposta. Para quem não sabe, se você for para ser despejado em qualquer lugar, e principalmente lá em Nova York, eles têm que te dar uma notificação, falando, você tem 30 dias para sair daqui, para tal coisa. E a gente não recebeu nada, a gente estava assim, aí até meu padrasto falou, vamos ver o que a gente vai fazer. Aí isso no sábado eu peguei minha mãe, nós nos reunimos e começamos a orar. E no domingo minha mãe falou assim, não, vamos fazer o seguinte, todo domingo nós vamos reunir, isso em janeiro, nós vamos reunir, nós vamos orar a respeito da Flórida. Mas sabe quando você tá querendo ir embora, mas se fosse dependendo de onde eu tava lá ainda? E aí a gente pegou e começou a orar. E eu lembro direitinho da minha oração, a Bíblia fala, eu até brinco com os meus, eu falo, toma cuidado com o que você pede, porque Deus ouve mesmo. A oração, ela tem muito poder. Tem muito poder. A gente não sabe, assim, quando você... Né, Deus tem colocado projetos no meu coração nesses dias. Sim. E eu tenho, assim, declarado com fé. Exato. Sabe? Eu tenho visto, assim... Sabe que parece que isso é algo queima dentro de você. Sim. Quando você começa a declarar a palavra de Deus, quando você começa a declarar, sabe? Coisas que Deus vai fazer, sabe? Então, aí você vê assim, uau... Eu vejo assim, a oração ela tem muito poder, Vitor. Tem muito poder. E aquilo que você fala, que você declara, às vezes as pessoas falam brincando, né? Igual eu falo pros meninos, às vezes eles falam umas coisas brincando, falam, cuidado que você fala. Tipo, tô cansado dessa vida. Uma coisa, tipo assim, pelo amor de Deus, não fala isso, porque é uma coisa muito forte. Até uma coisa da minha mãe, que a Angélica lembra. Minha mãe tinha um negócio que ela tinha uma época que ela reclamava muito.
Aí ela ficava assim, nossa, tô cansado dessa vida. Ai, meu Deus do céu. Ai, não tô aguentando mais. É porque também ela perdeu meu avô e minha avó, né? Juntos, no mesmo mês. Aí ela ficava, ai, eu tô cansado dessa vida. Ai, não sei o quê. Ai, Deus me leva logo. Ficava, toda vez. Aí uma noite... Uma noite ela tava assim, deitada. E ela começou... Ela tava com pneumonia. E aí ela escutou Deus falar pra ela assim, você não mandou vir te buscar, vim te buscar. E naquele dia ela foi parar no hospital. Uau. Foi parar no hospital. Aí eu lembro que a gente tava lá assim, ela vai ficar até brava comigo. A gente tava lá assim. Aí eu fui. Vamos cortar. Ela foi lá no hospital, assim. Aí ela chegou pra mim e falou assim. Tava com a cara minha assim, né? Eu falei, o que foi, mãe? Eu não quero morrer, eu tô brincando, eu tava brincando. Eu não quero morrer, eu tava brincando. E eu com vontade de rir. Eu falei, mãe, calma. Eu falei, tá vendo? Os anjos estão Tá ali vendo? fora na porta. Falei, cara, tô vindo te buscando. Ela tava brincando, começou a chorar, mas ela chorou mesmo. Uau. E aí, ali ela aprendeu. Aí toda vez, até a Angélica, quando a gente tava aqui, teve um dia que ela, sem querer, deixou escapar. Ai, nossa, tô cansado. Nossa, meu Deus do céu. Aí a Angélica, ó. Tô brincando. Ei, você vai ter que fazer um rios dessa parte pra mostrar pra sua mãe. Vai, minha mãe vai ficar brava. Você tá falando de mim? Aí ela pegou, mas foi um aprendizado pra ela. Porque Sim, assim, é igual eu falei, a gente pede, mas depois a gente não reclama, né? Quando Deus... Tudo é um aprendizado pra gente, Exato. né? Os processos. Então, naquela noite eu fiz uma oração que, naquele momento, acho que eu não tive tanta noção daquilo que eu tava pedindo. Eu falei assim, nós oramos assim, Senhor, se for da tua vontade pra gente ficar aqui, que as portas aqui se abram, senão o senhor fecha. E fechou. Falei, é assim, né, tá no Benteca, entendeu? Isso mesmo. Falei, não, e declarei. Sim, claro. Eu tava trabalhando, na época eu trabalhava como pintor lá em Nova York. E aí eu fui trabalhar, tava em Manhattan, né, na época. Eu tava sem carro, Eu acho que Nova York, Manhattan não precisa carro, não, né? não precisa mais. Se você tiver carro, você tem problema, né? Cara, não, mas naquele estacionar o carro. momento, até que não, porque se você fosse pegar o trem, por exemplo, era 1 hora. Naquele momento, se eu fosse sair, eu ia gastar uns 30 minutos. Quando minha mãe me liga chorando, vem embora agora. Falei, calma, o que aconteceu? O dono da casa veio aqui, fechou a porta da casa, não quer deixar a gente entrar. Uau. Deus fechou as portas. Literalmente. E trancou. Ele trancou. E foi assim. E o Deus foi em forma do landlord, né? Eis que te digo, sai. Eis que te digo, sai daqui, que daqui não é mais seu lugar. Mas assim, a gente brinca, mas na hora foi assim, foi assustador. E aí minha mãe me ligou e eles não queriam deixar a gente pegar nada lá dentro. Falou, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair daqui, não quero mais. E eu saí de Manhattan, eu lembro que demorou 1h30, a gente chegou lá e a gente não tinha pra onde ir. E eu falei assim, a patroa da Angélica falou, eu vou pagar um hotel pra vocês durante 3 dias. Só que eu acho que quem não teve essa sensação, eu acho que nunca deveria ter. A pior coisa que tem é você não saber pra onde você vai. Você não ter um lugar, porque a sua casa é o seu lugar de conforto. É onde, por mais que você passe muitas coisas na sua vida, é o lugar que você chega e você fala, respirei, eu tenho um lar, eu tenho um lugar pra mim, sabe? E você chegar e depois de tudo aquilo e não ter pra onde ir, não ter onde tomar banho, não ter... Assim, é muito difícil. E principalmente sem poder pegar suas coisas. A gente pegou as coisas principais e isso a gente chegou no hotel. Igual eu falei, nesse período todo Deus tinha se calado comigo. E eu lembro que a gente chegou lá e minha mãe começou a chorar. E a Angélica também. E aí minha mãe falou pra mim assim, Vitor, e aí? Você não tá obedecendo? Porque minha mãe é uma pessoa assim que sempre confiou no meu ministério. Sempre me apoiou, sempre esteve ali comigo. Ela, você não tá cumprindo? Por que isso tá acontecendo? Eu naquele momento, sem ter reação, querendo chorar também, querendo gritar, falei, não mãe, Deus tá no controle. Eu creio. E o coração partido. E a Angélica também, a Angélica tendo crise de choro, e eu tendo que acalmar ela, meu padrasto nervoso, a gente não tinha dinheiro naquele momento. E tudo assim, tudo contra mesmo. E aí eu calmei elas, orei com elas ali, orei com a Angélica, orei com a minha mãe. Desci pra academia do hotel lá. Só que tava vazia. Quando eu cheguei lá, eu pus vários louvores assim. E naquele momento eu disparei a chorar. E comecei a falar com Deus. Falei, Deus, como assim? Eu tenho ouvido a sua voz, já fazem 2 anos que eu tenho passado por um processo, que eu tenho passado perseguição, que pessoas falam mal de mim. Aconteceu isso, comecei a falar tudo pra Deus.
E eu falando, Deus, e eu sempre calado, nunca parei pra me defender, porque eu sempre acreditei que o Senhor era meu advogado. E o que eu mais estava ouvindo ali era pessoas falando assim, tá vendo? Tudo isso que você tá passando é porque você errou. É porque você não obedeceu, porque você não ouviu a voz de Deus. E aquilo ali começou a fluir, eu chorando, chorando. Quando veio a música que eu tava ouvindo se cessou e começou a tocar uma outra música, que era do Samuel Messias, que fala assim, pode uma mãe se esquecer de um filho, mas Davi estava esquecido. Aí fala, José estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, mas eu não perdi o controle. Uau. A música fala que, independente de quando eles estavam esquecidos, quando Davi estava lá, quando José estava esquecido na cadeia, Deus era com eles. E Deus falou pra mim assim, exatamente com aquela música, falou assim, ó, eu sou contigo, eu tô com você, eu te guio. E ali era como se Deus renovasse a minha alma. E após 3 meses, Deus voltou a falar comigo. E assim, eu chorava, mas aí o meu choro se tornou de alegria, não de tristeza mais. E por mais difícil que estava a situação, eu sabia que Deus estava cuidando de mim. Amém. E que eu estava no caminho certo. Só que é muito difícil. E hoje em dia é o que mais acontece. Isso é muito difícil você ir contra o mundo e a favor de Deus. Porque quando você ouve a voz de Deus, imagina Noé, né, na sua época, quando Deus falou pra ele assim, ó, constrói um barco grandão do nada. As pessoas olhavam e falavam assim, cara, esse cara é maluco. Não, e o pior é que na época não chovia, ninguém sabia que era Exato, chuva, né? Então, ninguém assim, sabia que era chuva. Tipo assim, esse cara e tá o mar, a distância do mar. Cara, esse cara aí que tá usando alguma planta nervosa aí. Então, assim. Será que ele é jamaicano? Não. Então, assim, naquele momento, isso eu acho que para um cristão de verdade é o momento onde você vai realmente ver aonde está seu coração e onde a sua fé tá. Porque você ir contra tudo e contra todos, sabendo, tendo certeza, tendo a prioridade que Deus está com você, é o mais difícil. Porque aquele momento era assim, era tudo contra. Porque hoje, uma coisa que Deus tem falado muito no meu coração, e infelizmente é o que tem muito hoje. As pessoas acham que só porque talvez uma pessoa tem dinheiro e senta pra falar pra elas e senta, não, porque é assim assado, ela já acha que pode ver. Nem tudo que brilha é ouro de verdade. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Jó, aí Deus começou a tratar muito comigo sobre Jó. Jó, ele perdeu tudo. E as pessoas falavam assim, Jó, amaldiçoa teu Deus e morre. Entendeu? Você tá em pecado, você tá errado, você não tá obedecendo. Então as pessoas acham que se você não tem dinheiro, se você não tá próximo naquele momento, você tá contra a vontade de Deus. E muito pelo contrário. Se fosse olhar assim, Paulo, que morreu da forma que morreu, do jeito que viveu, ele tava contra a vontade de Deus. Então, assim, naquele momento as pessoas começaram a bater. Por quê? Sabia que eu tinha ministério e falaram assim, peraí, esse cara tá em desobediência. Não é possível, não tem outra coisa. E eu sabendo. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem quando você sabe que Deus está no controle, quando você ouve a voz de Deus, não fica ouvindo voz de terceiros. Ouça a voz dele. Você não pode ouvir. Exato. Sabe por quê? Porque há muitas vozes. E hoje em dia, tipo assim, a mídia também. Exato. É uma enxurrada de mensagens, de coisas. De opressão sobre você. E tipo assim, às vezes nem é pra você, mas é muita mensagem, muitas coisas que você vê. Se você não tiver a certeza daquilo que Deus chamou você, sabe, naquilo que Deus plantou você abandona, você desiste, é como um aborto, né? Sim. Mas quando você tem a convicção, fala assim, Deus, eu sei que o Senhor me chamou, eu sei que o Senhor começou, porque todo começo, né, até Deus ministrou no meu coração um versículo, falou assim que melhor é o fim das coisas do que o começo dela. Sim. Porque todo começo é processo, né? Todo começo é processo. Alguns vão mais rápido, outros mais devagar, mas não quer dizer que não é Deus. E a gente não pode querer comparar tipo assim, o seu processo com o meu, entendeu? São etapas diferentes. É igual eu vi uma vez o cara falando assim, o cara tava falando sobre riqueza. Ele falou assim, o que adianta você ficar rico com 20 anos e morrer aos 25? Agora você pode ficar rico aos 50 e viver até os 100. É verdade. Então, assim, varia muito daquilo que... A vida é uma maratona. Exato. Eu creio que, sabe, se nós entendermos que quando Deus coloca algo para você fazer, que você, sabe, tá ali continuadamente, né? Sim. Continuamente, né, a palavra. Fazendo, sabe, e buscando direção de Deus, ele vai te guiando, vai te direcionando, te levando, até que venha dar fruto, até que venha romper, sabe, até que isso venha... Né? Desenvolver, exato. Então, assim, naquele momento eu tava
vivendo essa fase. E aí eu comecei a receber muitas perseguições, mas entendendo que eu estava no caminho. Quando eu fiz aquela oração, eu me bambiei, eu me titubeei, porque as pessoas acham que talvez eu tenho que ser 100%, né? Ela mesma acha que não, Deus tem que falar comigo 100%, e não é isso. Não. Entendeu? Você vai ter momentos que você vai querer chutar o balde, vai ter momentos que você vai querer... Claro, nós somos humanos, né? Exato. Então, assim, aquele momento era o momento que eu queria chutar o balde. Falei, não, quero chutar o balde. Mas aí Deus foi lá e falou comigo. E aquilo ali me deu uma estrutura maior. E nós voltamos, conseguimos pegar nossas coisas, mas a gente não tinha storage para pôr nossas coisas. Nós colocamos na garagem do vizinho, que ele liberou. A gente tirou as coisas sem saber onde ia pôr. É fé, foi fé desde o começo. Sem saber onde ia pôr, e o vizinho liberou, a gente pôs lá. E aí, quando veio, a gente foi colocando nossas coisas de um lado, do outro, e de hotel em hotel. Ficando em hotel. E eu sem ter lugar para ir, a gente sem ter lugar para ir. E a gente procurou várias casas, vários lugares, e sempre batendo de frente. Minha mãe falou assim, acho que agora é o momento da gente ir embora. E a gente orando, eu orando. E aí foi até um ponto que a Angélica tava contando pra você. E a gente tava... A patroa da Angélica lá começou a oferecer muitas coisas pra gente ir pra Connecticut, que é do lado ali de Nova York. Aí minha mãe falou, Vitor, será que não é isso? Será que o propósito de Deus não é a gente ficar aqui, desenvolver aqui? Falei, mãe, vamos ver. Deus vai falar com a gente. E a gente tava assistindo a live, né, da virada do ano que teve aqui em Orlando. E eram 3 horas de live. E eu comecei a passar. E, tipo assim, 3 horas de lá, tava com a hora na metade. A Angélica começou a se irritar comigo. Falou, para assim, pelo amor de Deus. A hora que eu parei, assim, o pastor falou assim, que Deus abençoe Jacksonville, que era a cidade que a gente tava pensando em vir. Uau. Pra muitos pode parecer bobeira, mas naquele momento, Deus falou no meu coração, é lá. Confirmou. Vocês ali, né? Confirmou pra nós. Aí eu falei, mãe, é isso. É isso. Aí a gente continuou e não tinha dinheiro pra vir, não tinha caminhão pra vir. Aí você imagina, só uma mudança de Nova York pra cá, pra você alugar um caminhão, é muito caro. é quase $2.000. Sim. Só o aluguel. Só aluguel. Tirando a gasolina, tirando outras coisas. E não tinha. A gente tinha um carro, né? Que era do carro do meu padrasto. A gente tinha uma BMW, que era minha, mas ela tava bem... Ela tava bem, como se diz, mais velha, assim. Biraca. Tava bem... só o cabo da vassoura. Aí, Só tava o BM, o só a W capa já não tinha mais. Só a capa do Batman mesmo. Tipo assim, tava bem... tava bem complicado mesmo. Só nós que entendemos, né? Nós que moramos aqui nos Estados Unidos que entendemos essas coisas. O cara deve olhar assim numa BMW. Como assim? Como assim BMW? Eu falei, só, aqui tem BMW, só a capa do Batman também. Só a capa do... Aí a gente tava lá e nessa transição, e vamos, o que não fazer? E aí eu lembrei que eu tinha minhas tias, né, por parte de pai, e aí eu conversei com elas e elas nos receberam. Eu fui pra casa de uma das minhas tias, e minha mãe foi pra casa delas, a Jane e a Eli, e elas receberam a gente de braço aberto, e assim, foi um tempo maravilhoso que a gente ficou um mês ali na casa delas. E nos preparando pra vir pra cá. E nesse meio termo, primeiro, como que você vai pra uma cidade que você não... Minha mãe tinha uma amiga aqui. Mas como que você vai pra uma cidade que você não tem onde morar? Você não conhece, você não tem trabalho. Aí nenhum de nós tinha trabalho quando a gente tava vindo pra cá. Se eu chegasse para as pessoas lá e falava que eu ia vir pra Flórida, o povo ria da minha cara. Porque pra quem não sabe, lá no norte é povoado de trabalho. Sim, claro. Até eu tava falando com um amigo meu hoje, ele falou assim... o sonho dele, todo mundo sonha vir pra Flórida, né? É tipo aposentar, né? Eu me aposentei aos 22 anos. Aí ele assim, cara, aqui em Boston é lugar de trabalho e de fazer grana, sabe? Exato. Então, o pessoal vai fazer o que na Flórida, né? Tinha um senhorzinho que eu conheci lá em Nova York, ele falava assim, ó... eu tô trabalhando, mas a hora que eu cansar, eu vou pra Flórida. Tipo assim, né? E ele tem 90 anos. Tipo, eu não. Se você quer aposentar com 22 anos, entra no link. É isso aí. Aí eu peguei e comecei a gente começou a querer mover as coisas. Aí eu falei pra minha tia, a gente ficou na casa dela lá e não tinha nada. Aí minha mãe achou um rapaz no Facebook, né? E ele tava repassando a casa dele. Aí minha mãe falou assim, mandou mensagem, fiz amizade com ele e tal. E entramos em contato. E ele falou, não, eu repasso a casa pra vocês, né? O James da igreja lá. Assim, foi uma bênção na nossa vida. Aí ele abriu a porta no nome dele, repassou a casa. E nós já tínhamos a casa. Aí minha mãe tinha um dinheiro, meu pai tinha um dinheiro que ele tinha juntado. Que era o dinheiro pra dar o lugar. Aí damos down payment. Falou, daqui um mês a gente... Estamos mudando. Que ele falou, preciso de tantos... Um mês pra gente... Pra mim sair daqui. Falei, tá bom. Aí daqui um mês nós vamos dar o dinheiro, mas não sabia de onde. Aí estava esperando o dinheiro do carro. A gente falou, o dinheiro do carro vai ser o que vai salvar nós.
E aí orando e buscando e buscando. E quando eu tava na casa da minha tia, eu lembro que eu tava sentindo... Às vezes as pessoas acham que Deus vai chegar pra você e falar assim... Põe a voz aí, Vitão. Você acha que Deus vai falar assim, ó... Ô Vitor, quer falar com você? Não é assim, pô. Vou voltar. Gostou, né? Você gostou. Essa voz. Eu tinha que usar essa voz uma hora. Eu tava Tinha só... que ser, tem que ser. Eu tava estrategizando. Não, Eu, tava... os efeitos estão aí, tem que usar, né? Senão fica... eu fiquei desde o começo pensando, uma hora eu vou usar essa voz. Eu precisava usar isso. Só que essa voz é meio assustadora. Mas é o que as pessoas pensam, entendeu? As pessoas pensam que Deus vai chegar e falar com essa voz. E naquele momento ali, eu não escutei a voz de Deus, mas eu senti muito forte no meu espírito, assim, vai pro quarto e ora. Vai pro quarto. E eu fugindo. Falei, nossa, isso deve ser só a vontade. E é o que eu falei pra você sobre tempo. Eu tava trabalhando, fazendo as coisas, falava, não tem tempo. Até o dia que eu cheguei e eu fui pro quarto. Mas eu posso te falar, foi a maior experiência da minha vida. Quando eu cheguei assim, eu fechei os olhos, eu comecei a orar e Deus começou a me batizar com línguas estranhas, diferentes, né? Vamos dizer assim, variadas. E ali Deus começou a me batizar e naquele momento eu senti Deus me tirar, me pegar no colo e era como se ele fizesse assim, ó. E aí eu via assim, eu me ajoelhando sobre a face de Deus. E aquele momento assim, é como se... É muito forte. Meu espírito, assim, tomou conta do meu corpo. E eu fiquei calmo. E no outro dia a gente recebeu a proposta sobre... a resposta sobre se o dinheiro do carro ia vir ou não. Ali eu falei, eu tenho certeza que o dia vai vir. Depois disso aí, não tem como não vir, né? Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa. Então, assim, hoje, se eu pudesse falar, o que te leva para mais perto de Deus é você ir pro seu quarto e orar. Amém. Ali é onde eu tive as minhas maiores experiências com Deus. Ali foi aonde Deus me fortaleceu muito. Porque Deus, ele é nosso Pai. E assim, às vezes você vai falar, mas eu vou pro quarto, vou fazer o quê? Talvez você vá e você vai ficar 10 minutos, mas começa com 5. Sim. Começa orando, começa buscando, começa a falar, sabe? E foi assim, maravilhoso. Deus assim me restaurou. E no outro dia a gente chegou, recebeu uma ligação e o cheque não era liberado. E vários problemas. E agora, como que muda? Isso na semana que a gente tava vindo pra cá. E antes disso, não posso esquecer. Meu padrasto vendeu a BMW por 1.500. Isso mesmo, BMW 1.500. Não, 1.500 não, BMW. Ele vendeu 1.500. Aí ele foi comprar a roda da Land Rover que ele tinha. Ele precisava trocar o pneu dela pra gente viajar. Ó, o pessoal no Brasil tá vindo assim. Nossa, cara tá milionário, não, né? Era antiga, era das antigas. BMW até o Vitão aqui tem uma, né, Vitão? Vitão tá rindo ali atrás. Vitão tem o salário quase do Neymar. Né? Então, assim, aí a gente chegou e pegamos esse carro, né? Aí chegou lá, o meu padrasto falou assim, eu preciso trocar o pneu. O cara falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe de ninguém quer comprar um caminhão, não? Eu comprei esses 3 caminhões pro meu filho e não tem ninguém. Falou assim, 1.500 eu te vendo ele pra você. Pô, 1.500 o caminhão? O dinheiro que a gente tinha do... Vendido a BMW. Uau. Comprar um caminhão. Aí chegou meu padrasto com o caminhão do nada lá. Olha o que eu comprei. Aí a gente virou caminhoneiro quando ele foi na oficina. Exato. A gente comprou o caminhão e aí a gente tinha tudo pra vir. Na semana a gente tava preparando. Quando chegou na sexta-feira, a gente era pra mudar na sexta. O dinheiro não caiu. Aí o que meu padrasto fez? Foi vender o Land Rover que a gente tinha por 8 mil, eu acho, na época. Vendeu por 8 mil. A gente veio só com o caminhão. Aí veio dentro do caminhão eu, meu padrasto, o Fernando, né, que veio com a gente também, e o Thor, que é o cachorro da Angélica. E a Angélica, minha mãe, veio de avião. A gente veio. Foram mais de 20 horas. E o caminhão chegou aqui ou não? Não, chegou. O caminhão tava bem, só tinha um problema. O que? O motor? Não. Graças a Deus, não. Só tinha um problema o caminhão. Quando você ia pôr gasolina, ele dava que dava cheio. Então você fazia... tá. Era tipo meia hora pra encher o tanque. Uau. Então você imagina, a gente parou em New Jersey, aquele frio, foi a época que tava fazendo mais frio. E aí ficava assim, vai, tua vez. Era tipo assim, 10 minutos. Tá. E, tipo, porque aqui não tem negócio de o cara aqui, põe. Não. Era eu mesmo, tinha que ir lá. E mesmo que tivesse, o cara não ia ficar lá. Então... No frio. Não, o cara ia colocar $1 e já encheu. Não, e pior que não era de $1, era tipo 50 centavos. Tá. Ele já travava. Foi luta. E assim, aí na quinta-feira que eu tava pra vir pra cá,
meu patrão descobriu que eu ia vir de lá. Aham. Ele falou assim, você tá ficando maluco, você acha que lá é igual aqui? Você não vai conseguir trabalho, não. Eu falei, se Deus tá mandando lá, ele vai prover. Amém. Aí o cara que alugou a casa pra nós me ligou, falou assim, ô Vitor, tudo bem? Eu falei, tudo. Ele falou assim, cara, você fala inglês? Eu falei, fala um pouco, fala. Ele falou assim, você não quer trabalhar pra mim, não? Eu falei, quero. Ele, segunda-feira você começa. Eu vou fazer o quê? Falei, beleza. Falei, beleza. E aí, desculpa, aí a gente pegou e veio, e na segunda-feira eu já tava trabalhando. Que legal. Aí chegamos aqui, viemos, né, nessas 20 horas, essa batalha, passamos. Chegamos aqui, e quando eu pisei aqui em Jacksonville, quando eu saí assim, Deus falou pra mim assim, até aqui eu te preparei, agora você vai começar a viver aquilo que eu trouxe na sua vida. Amém. E aí eu comecei, e foi muito doideira. E eu cheguei no domingo, a gente tava virado, eu passei 15 horas dirigindo, Uhum. fui pra igreja, fui pra Lagoinha, e tipo assim, até então eu não tinha ainda 100% de certeza que eu ia ficar na Lagoinha. Eu falei, na verdade assim, eu falava, não sei se eu quero ficar, porque é uma igreja grande. E quando eu cheguei lá, eu tava orando quando o pastor Davi finalizou o culto, Deus me lembrou do sonho. Uau. Deus falou pra mim assim, ó, é aqui que eu quero que você fique. Uhum. Aí, quando Deus fez aquilo, foi muito louco. Porque naquela semana, até então não tinha culto de jovens. Naquela semana o Vinícius começou o GC e foi vindo. E eu comecei a ter envolvimento com vários jovens. E assim, foi vindo até mim. Coisa que eu achei que talvez ia demorar 1 ou 2 anos pra acontecer. Não 2 anos, mas mais tempo assim pra acontecer. Começou a vir, assim, sem eu buscar, sem acontecer nada. Mas por quê? Porque era um propósito de Deus que eu estivesse aqui. Foi um propósito de Deus desde o princípio. Uhum. Aí as pessoas... Chegou pessoas a falar pra mim, nossa, mas é muito fácil você estar numa igreja como a Lagoinha. É muito fácil você estar numa igreja já estruturada, né? E Sabe- você tá ali... Não sabe de nada, inocente. Exato. Aí eu falei assim, não fala isso, porque você não sabe o que eu passei pra chegar aqui. É. Você não sabe o que era estar... Tipo assim, o meu coração sempre foi voltado pra essas coisas. E outra, eu falo pros meninos, se hoje tiver 2.000 jovens ali e Deus virar pra mim e falar assim, Vitor, você vai sair e eu vou te mandar pra tal lugar pra começar num basement. Eu não penso 2 vezes. Uhum. Porque eu não vivo pela vontade dos homens, eu vivo pela vontade de Deus. Amém, amém. E agora me fala um negócio. Agora você já... Quanto tempo faz que vocês estão aqui em Jacksonville? Vai fazer... Quanto tempo, Angélica? Uns 6 meses. 6 meses. Chegaram em que? Fevereiro? Fevereiro. Finalzinho de fevereiro. E aí você agora começou a trabalhar com os jovens, né? Sim. Desde aquela época e tal. E aí, o que você... Tipo assim... Eu lembro que você falou que começou você, a Angélica... Pra quem não conhece a Angélica, é a irmã Minha do irmã, Vitor. minha Senão eles vão pensar que é a sua noiva. Não, a né? gente chegou aqui, aí todo mundo achou... Não. Ainda tô esperando. Tudo no seu tempo. Isso A Angélica aí. é minha irmã, É. Então, assim, aí vocês começaram, você, a Angélica e eu tava na casa do Vinícius, né? E hoje a gente pode ver que já cresceu, né? Já Sim. tem Hoje a gente tem, acho que uma margem de uns 40 jovens 40 a 30 jovens fixos. em assim, 6 meses, em né? 6 meses. Assim, quando a gente chegou, eu lembro que tinha, se eu não me engano, a filha do Vinícius, que ia constantemente. Uhum. E o Vinícius começou, no mesmo tempo, começou o GC lá. E eu lembro que eu, igual eu tava falando pra você, eu nunca cheguei pastor. Eu falei, pastor, não, eu sou um líder enviado do norte. Deus me enviou do norte pra guiar aqui. O São New York me enviou pra cá. Eu sou de Nova York, eu vim aqui resolver seus problemas. Não, nunca foi isso. Tanto que eu até conversei com o pastor uma vez falou pra mim, falou assim, já teve muita gente que chegou pra mim e falou, não, pastor, conta comigo. Aí passava 2 semanas, puf, sumia. Por quê? Isso faz parte, né? Faz parte. Isso é bíblico, né? Exato. Então, assim, eu falei, pastor, vamos fazer um culto. Aí começamos um culto, nosso primeiro culto deu 80 jovens. Tinham bastante pessoas de outros ministérios também. E aí começou. Aí eu falei, pastor, vamos fazer um acampamento? O pastor comprou. Que ainda vai acontecer, né? Que vai ser agora em setembro. E o pastor foi indo, foi acreditando, foi dando, né, esse avar pra gente. Começamos a trabalhar. Hoje a Angélica me ajuda, né? A Angélica me ajuda. Tem o Vinícius, a Jaque, a Larissa também. Que é uma pessoa assim... A Larissa eu gosto muito dela, porque ela a Angélica brinca, fala, cara, nunca vi uma pessoa tão animada. Você chega pra ela, fala uma ideia, ela já faz acontecer. E ela tem quantos filhos? Tem bastante. 4, são 4. Vamos parar por aí. Calma, Larissa, calma. Não, mas tipo assim, né? Ela tem filho, ela estuda, é mãe. Estuda, caraca, é muita coisa. E tá sempre animada, tá sempre... Exato. Cara, aí vem o Larissa, negócio do tempo que a gente tava falando. Larissa, assim, ela é... Eu acho que ela tem umas horas a mais que a gente.
Larissa, ó, Larissa, tamo te junto. amamos, viu? Mas então assim, começamos a montar esse projeto, começamos a trabalhar com jovens e começou a vir jovens. Eu sempre falei pra Deus, Deus, manda pessoas, manda, porque às vezes, talvez, a gente não tem como ter contato com todo mundo. Yeah. E foi vindo. E aí chegou jovens de chegar pra mim e falar, nossa, eu queria muito te conhecer. E eu falei, mas por quem sou eu? Quem sou Joe? Cheguei de Nova York agora. Tipo assim, mas é uma coisa tão doida, porque... Aí eu falei, mas por quê? Não, porque eles falaram que você é diferente. Uhum. E isso me impactou muito, é igual eu tava te falando. Sim. Hoje, infelizmente, assim, não generalizando, mas tem muito ministério que talvez tem líderes que estão à frente ali, mas verdadeiramente não tem uma vida, vivendo uma vida com Deus. E o que eu mais ouvi foi de jovens chegar pra mim e falar, pô, mas eu tava em tal igreja, mas o líder tava ali com a gente, saía e fumava um vape junto com a gente, e fazia isso, fazia aquilo. E, tipo assim, se você não for espelho, a gente tava até falando sobre Sim. isso, se você não for espelho, igual uma criança, né? Você pode falar 1000 coisas pra ela. Se você falar, ela vai olhar aquilo que você faz. É verdade. Então o testemunho conta muito. Então eu acho que isso foi a chave que fez o ministério estar crescendo e estar desenvolvendo tanto igual tá em tão pouco tempo. Uhum. Eu acho que é a chave deles ver que eu sou igual a eles, que eu sou um jovem igual a eles, que eu brinco igual a eles, que eu me divirto igual a eles, mas que eu tenho princípios. Sim. E que eu não negocio eles. Uau, isso Entendeu? é forte. Sim. Isso é forte, porque os jovens hoje em dia eles são muito rápidos de pegar as coisas. São muito rápidos. Os jovens, eles são como uma esponja, eles absorvem. Muito rápido. Mas Né, então? é bom e ruim. Sim. Porque da mesma intensidade que eles entram, eles saem. É verdade, é verdade. Eles são bons nisso. Eles são bons nisso, é verdade. Entendeu? Eles são muito bons nisso. É verdade, Eles têm essa cara. intensidade muito forte. Sim. Então, assim, tem que saber lapidar mesmo, porque não é fácil, não. Uau, mas que joia isso, cara, que você tem compartilhado sua vida, que você tem compartilhado, assim, agora o que Deus está fazendo, né? Sim. Aqui na igreja, né? O que Deus tem feito. O culto por enquanto A gente tá, na verdade, a gente tá tendo um sábado, o primeiro sábado do mês e o terceiro, e o né? terceiro. Mas quando tiver no prédio novo, vai ser Todo sábado. todo sábado. Todo sábado. Se Deus quiser. Aí vai ser pancadão. Aí... aí ninguém segura. É verdade. E outra, esse ano, até a gente estava conversando, a gente tem o nosso acampamento. Estamos entrando nesse processo de entendimento sobre tudo, né? Até dos jovens que estão com a gente. Uhum. Por isso que eu quis fazer o acampamento, para também criar essa base neles. Mas ano que vem, eu creio, assim, num tempo maravilhoso aqui para Jacksonville. Eu creio que, assim, vai triplicar, multiplicar, Uhum. porque é algo que Deus tem colocado no meu coração. E não é sobre mim, não é sobre, né, a Lagoinha, não é sobre o pastor Davi, é sobre o reino de Deus, é sobre fazer a diferença, é sobre ser a luz em meio à escuridão. Até falei pra você, Glória a né? Deus. Yeah. É que a gente tava conversando, eu falei assim, nossa, eu acho que eu nasci do período errado, né? Porque eu falava, eu sou muito velho, Sim, cara. é. Eu sou muito velho. Aí, uma vez eu vi um pastor falando assim, você não nasceu no período errado. Você nasceu no tempo certo. Yeah. Você tem que usar isso pra fazer a diferença. Uhum. Então eu olhei e falei, quer saber? Eu vou usar isso pra ser a luz em minha escuridão. Amém. E é isso que bate de encontro. Aí quando você bate com a luz, eles falam, peraí, é possível isso acontecer. Sim, sim. Então, assim, eu encontrei muitos jovens falando assim, pô, Vitor, eu sempre quis, mas eu não tinha força. Sabe? Eu não tinha força. Eu sempre tentei, mas o mundo falava mais forte comigo. Então, assim, quanto mais a gente vai criando, a gente cria um exército. E a nossa intenção é bater de frente com o mundo e principalmente trazer almas para Cristo. Amém, amém. É. E essa expectativa, eu sei que você, a Angélica, estão assim, foram lá no local, vocês Sim. têm ido algumas vezes lá, e qual que é a expectativa? Quem que vai estar ministrando? Sim. Quantos dias vai ser o acampamento? Vai ser, como eu falei, vai ser dia 8, 9 e 10 de setembro. Nós vamos estar saindo daqui na sexta-feira de manhã. Nós estamos preparando tudo assim para ser o melhor possível para nós. Vai ser no mesmo local onde foi o Rocket de Orlando. Na sexta-feira nós vamos ter o Vinícius Zulato com a gente, né, que é lá de Orlando. Vai estar ministrando um louvor abençoado, vai estar trazendo uma palavra abençoada. Nós vamos estar lá, como eu falei, sexta-feira de manhã até a noite. Vai ter gincana, vai ter muitas coisas. No sábado vai ter uma ministração maravilhosa. Eu vou estar ministrando, o Bruno vai estar ministrando.
talvez o pastor vai estar ministrando. Então, assim, vai ser um tempo, assim, sobrenatural, que eu acho que vai marcar muito. Eu até falo pros meninos, falo, cara, não perca essa oportunidade. Não perca mesmo, amém. porque, assim, não tem nada melhor. Eu falo que o meu batismo do Espírito Santo em línguas foi num acampamento. Sim, É um sim. tempo, assim, que você vai sair de lá Yeah. formigando, vai falar assim... Eu vejo assim, acampamento é o local que Deus, ele... Às vezes, né, que você fala que os jovens, eles ligam e desligam muito rápido. Ali liga. Mas ali liga, cara. Ali, Ali é um choque. Ali é um momento que Deus leva os jovens para esse local e ali Deus... Ali a adrenalina é forte. muitos vão sair dali impactados, sabe? Muitos que vão Maravilhado. com o coração, né, pra tipo assim, vou abrir meu coração para Deus, para Ele fazer o que Ele quer para fazer. Esses vão ser, sabe, impactados por Deus, sabe? Eu sei que Sim. os jovens vão ser ali. Vai ser bom. Yeah. A gente tem orado muito, nós estamos levantando uma oração, nós temos o nosso GC, então assim, vai ser um tempo maravilhoso. Eu creio nisso, nós estamos trabalhando para isso. E por mais difícil que pareça, é tudo para honra e glória, porque primeiro nasceu no coração de Deus, para Yeah. depois nascer no nosso. É verdade. Então assim, eu creio que ano que vem já tem até uma expectativa. Ano que vem nós vamos ter o nosso acampamento junto com o de Tampa, provavelmente. Uau, Então com o Rock de Tampa, então assim vai ser muito bom. que benção. A tendência é crescer cada vez mais. E também, não só tirando assim o lado espiritual, né? Mas também o local que eu vi tem muita coisa. Tem pros muita jovens coisa, exato. divertir, brincar. tem um ali. lago só nosso lá. Uau. Tem um lago, tem quadra, nossa, tem muita coisa. E vai ser um tempo maravilhoso, porque não tem coisa melhor do que você estar ali com seus Claro, amigos, conhecer claro. pessoas novas. Vai ser bom demais, vai ser bom. É. Só quem é bobo vai ficar de fora. É verdade, É. é verdade. Então, assim, eu vejo que vocês estão criando essa expectativa no coração dos jovens, Sim. no coração da igreja, né? Também vai ter os supervisores lá, vai ter o Sim. pastor, vai estar toda essa galera ali Sim. que tá... Toda uma equipe preparada Preparada, para né? ficar de olho, para Sim. cuidar, para assim, realmente dar o melhor suporte possível Glória a para Deus. esse nosso acampamento. Isso é legal, sabe? É muito legal você... Eu lembro, sabe, dos meus acampamentos de jovem. A gente sempre lembra, né? Sim. Não vou falar a minha idade, porque... Mas, É jovem. eu sou jovem. Jovem é outro papo, né? Então, mas a gente sempre lembra. A gente Sim. lembra dos Porque acampamentos. marca, né? Marcou. E hoje a gente está aqui, né? Ainda seguindo a Cristo, buscando ao Senhor. Por quê? Porque tivemos marcas em Cristo, né? Tivemos lugares que Deus nos visitou. E acampamento de jovens é doideira. muito legal. É muito bom. É muito Muito bom. Faz assim algo, sabe, que vai impactar mesmo, sabe? Esse plano, né? Isso que vocês vê para o próximo ano, sabe, vai ser fruto de esse acampamento, do primeiro Esse acampamento, né? exato. Que ali Deus vai multiplicar nos próximos anos, vai ser. Sim, a intenção é formar líderes, formar pessoas. E ali vai ser uma base que já para dar um choque para começar o próximo ano já, assim, pilhado mesmo. Deixar Uau. eles no 320 mesmo, nem 220, Que no legal. 320. Quero lançar um desafio. Primeira vez que o Vitão... Aqui é Vitor também. Primeira vez que eu tô me metendo aqui no podcast. Quero fazer um desafio. Manda. Vamos fazer esse podcast no acampamento. Uau! Caraca, isso seria legal, bora. Eu topo. Bora fazer? Eu topo. Bora. Vou fazer, Vitão. Bora fazer? O Vitão, aí, ó. Bora. Levar o maquinário pra lá. Uau. Tem uma Isso sala aí. já, bora. Tem sala lá? A gente pode fazer. Não, a gente pode fazer em qualquer lugar. A gente pode fazer em qualquer lugar. A gente pode fazer Ô, no Vitão, domingo. você... Mas sabe o que seria legal? Fazer ao vivo. Vamos fazer ao vivo? Vamos, Bora, bora. vamos fazer ao vivo. Fechou, então. Tá combinado, Fechou? tá combinado. Então tá, combinado. Vamos levar tudo isso aqui. Fechou. Vamos levar tudo isso aqui. É bom que eu levo ele também pra fazer os vídeos lá. Valeu, Vitão. Ô, Vitão. Vitão. Não, mas vai ser muito legal. Não, eu sei. Aí eu a gente sei. pode estar... Não, eu tô... Vai ser uma expectativa Cara, sobrenatural. vai ser bom levar isso aqui. Bora. Muito bom. Vitão. Ótima isso aí, ideia. o Vitão Vai foi receber o usado. salário, vai receber o salário dele essa semana. Vocês dois combinaram, né? Isso é legal. A Angélica ali, ó. Pra você também. que quer patrocinar o acampamento, você viu, né? Bora conseguir isso os aí. patrocinadores aí. É isso aí. Vai Ô, ser cara, eu benção. acho que vocês três combinaram. Por isso que o Vitão Combinou. veio tarde, né, Vitão? Vitão é Não, zica. mas olha, eu aceito o desafio. Bora. Eu topo o desafio. Eu também. Fazer esse podcast live lá.
Bora. no acampamento e... Vamos fechar o dia. Eu acho que seria bom a gente fazer no domingo. Porque vai pode ser, ser vai, todo- ser, vai ser o. É Pode verdade. ser todo dia, toda manhã, um horário. Pode ser verdade. A Depois do gente almoço. traz pessoas. Caraca. Quem quiser vir. Vinícius do lado vai estar lá também. A gente pode fazer com ele. Uau, vai ser bênção. Bora fazer então? Vitão, você é o cara, ó. Então tá, fechou então, combinado, hein? Ao vivo, hein? Ao vivo, hein? Ao vivo, cara. Vai Ao ser, vivo, hein? vai ser. Eu prometo pra vocês, vou estar lá. Vou estar lá ao Então vivo. fechou então. Pra gente fazer esse Valeu, Vitão. podcast. Vamos ter drone, vamos ter drone. drone. Vamos ter drone no acampamento. Ah. Oh, É isso mas aí. que benção. Que legal, cara. isso pode virar uma moda. Sim, claro. Vai ser. Você já sabe, né, Vitor? Que esse podcast aqui vai ser mobile, né? Daqui uns Sim. dias, o projeto desse podcast é não só ficar aqui no estúdio, mas. E a gente já tá lançando aí no acampamento dos jovens. Caraca, hein? Que teste, hein? Vai ser um prazer ter vocês lá, vai ser uma cara, bênção. eu tô assim. Bora. Obrigado, viu, Vitor? Bora. Você foi Ótima usado por ideia. Deus. Deixa eu fazer. Ô, Vitão, bom. eu bati o horário da galera aí ou não? Bateu? Bati? É, Desculpa. Quanto Quanto- tempo? Só pra mim. 2 horas a mais. Jesus amado. Meu Deus, eu te falei. Não, mas que benção, cara. Foi bom, Não, foi muito bom. muito bom, cara. Muito descontraído, Cara, muito, sabe, foi uma falar benção. as coisas de Deus e saber, sabe, que o que Deus está fazendo num jovem. Amém. Sabe? Creio que outros jovens vão estar ouvindo isso e Amém. vão ser impactados. Amém. Foi Né? um prazer. Sempre que você Cara, precisar, pode me chamar, cara, que falar é comigo mesmo. Ó, a gente vai estar no acampamento, ó, a gente vai estar ao vivo no acampamento, falando vai ser. né, do que vai acontecer. Vai ser uma bênção. Vai ser muito bom. Vai ser top demais. Vamos ter umas ideias aí agora que vai mudar essa geração aí. Que legal. Olha, Vitor, muito obrigado por você estar aqui. Muito isso. obrigado por você compartilhar o seu coração. Amém. Eu creio que aquilo que a gente falou no começo, Deus ele não une pessoas, Une ele propósito. une propósito, sabe? E esse podcast, essa plataforma aqui, ele é um altar, Amém. né? Então a gente está disposto, de estar ali no acampamento de jovens, de estar falando e estar desenvolvendo as coisas. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade, por dar a voz a gente aqui, por receber, pelo lanchinho que nós tivemos aqui no Cara, começo. é muito bom, E muito bom. que Deus abençoe e prospere, que isso aqui seja um começo de grandes coisas que Deus vai fazer na sua vida, Eu que creio, Ele venha, eu creio. que você venha ser chave, porta para grandes pessoas que vão estar aqui com você conversando Amém, e vão impactar muita gente ainda. Eu creio. Amém? Amém. Então, olha, chegamos mais ao final desse podcast. Nós quebramos o recorde com o Vitor aqui. Muita risada, muita descontração. Falamos muito de Deus. E você que está assistindo esse podcast, que o Senhor possa estar te abençoando, ministrando ao seu coração, transformando a sua vida. E daqui um dia nós temos mais podcasts, né? Mas nós vamos fazer esse podcast live lá no acampamento dos jovens. Amém. E eu espero que você possa ser abençoado, sabe? Que eu vejo vocês no próximo. Deus abençoe. Até o próximo. Tchau, tchau.